Salve, salve, rapaziada. Podcast Relíquia na área mais uma vez. Como sempre, aquele conteúdo diferenciado para você. Hoje não é diferente, né? Estamos aqui no comando dessa nave, eu, Bruno Relíquia, junto com meu parceiro e amigo da vida. Gui Relíquia, vamos com tudo. E hoje a gente vai tirar as dúvidas da galera. Um negocinho mais pra frente. É isso aí, também com o nosso parceiro aí, comentarista político também, Henrique Ramos. Bom dia, galera. Agradecer mais uma vez a oportunidade aí do convite. E bom para estar participando hoje de uma data especial com meu amigo Rafael Satie presente. Vamos embora. E vamos em frente. Então vamos lá, galera. Vamos fazer a apresentação formal do nosso convidado, né, cara? Ele que é jornalista, né, comentarista político, dentre várias outras atividades. Nós vamos minuciar tudo isso por aqui. O podcast Relíquia tem um prazer de trazer para vocês nosso parceiro e amigo Rafael Satie. Opa! Honra total estar com vocês aqui, galera. Fico feliz. Parabéns pela iniciativa, a infraestrutura do estúdio e todo o trabalho que vocês fazem na comunicação. Eu que sou da área da comunicação, fico muito feliz em ver, né, a galera fazendo um trabalho independente e tendo projeção, mesmo sendo independente. É bem difícil, né? A gente conseguir construir uma audiência, construir uma autonomia na comunicação, sobretudo em infraestrutura, né? Então a galera geralmente faz um trabalho e não tem aquela qualidade de imagem, aquela qualidade de estúdio, mesmo que tenha o conteúdo, que é o mais importante, obviamente, né? Você ter um bom conteúdo é o mais importante. Mas é difícil você transmitir um bom conteúdo com pouco equipamento, com pouca gente trabalhando e efetivamente fazendo a coisa acontecer. E aqui eu tô vendo. Parabéns. Sucesso, galera. Obrigado pela oportunidade. É um projeto independente, né? Mas a gente está sempre priorizando aí uma qualidade e tal. Uhum. Sabemos que temos aí toda a questão da entrega da internet. A gente temos que produzir com qualidade, senão diminui muito a nossa entrega. Por falar em internet, galera, o pessoal que está nos assistindo aí já está lá no canal. Então, pô, vai lá no nosso... Inscreva-se, né, meu parceiro? Isso, acione as notificações, segue a gente lá, faça comentário, peça pauta, faça as perguntas e vamos que vamos. Podcast Relíquia em todas as redes sociais. Instagram, TikTok, Kawaii. Vai ter os cortezinhos lá para você fazer aquele comentário legal. E é isso, galera. Bora. E é isso aí. Vamos contar um pouco da história do nosso parceiro Rafael. Rafael, cara, você é um moleque... Conta um pouquinho daquela história daquele moleque criado em comunidade, né? E como é que você foi galgando isso aí e virou um cara de político ativo nas redes, tá sempre com comentários pertinentes. Como é que esse garoto criado na comunidade veio a ser esse político de direita? Não, cara, então, o grande choque é quando eu falo que a comunidade, ela não é uma região geográfica dominada pela esquerda, já começa por aí, né? Então tem pessoas que vêm com uma certa surpresa, tipo, caramba, você é ex-morador de favela e é de direita? Não é isso. É que você tem uma grande parte do morador de favela que se entende como conservador e como alguém de direita. É óbvio que ele não tem um entendimento do que é ser, de fato, né, de direita, dentro do que diz respeito ao espectro político. Mas o cara é contra o aborto, ele é contra a liberação das drogas, ele é contra uma série de coisas que a esquerda defende, inclusive, né? E a esquerda tenta sequestrar algumas pautas dentro da favela que, quando a gente está lá, sem ter o conhecimento, o entendimento, a gente acha que é uma pauta da esquerda e tudo, mas não é. Veja, eu sou nascido e criado no Jacarezinho e no Complexo do Lins, CPX do Lins, que é uma coisa que a galera precisa até rever aí quando fala do CPX. Faz uma crítica sem ter, de fato, o conhecimento do que é o CPX, que é uma sigla que representa o complexo. Se você dizer que o CPX é uma representação de uma facção, é errado dizer isso, é equivocado dizer isso. É óbvio que quem mora no Rio de Janeiro sabe que não dá para você andar no CPX numa área de ADA. E é isso que talvez a galera não fale. Agora, você generalizar e dizer que CPX é uma apologia a uma determinada facção, é errado. Eu sou nascido e criado no Complexo do Lins. Podemos dizer o CPX do Lins e o Jacarezinho. Duas favelas e regiões ali da zona norte do Rio de Janeiro. Moleque, vindo de uma família desestruturada, né? Mãe solteira, aquela coisa toda, chega numa certa idade, já quer ter um pouco daquela independência, e eu vivi o auge daquele baile da árvore seca, irmão. Árvore seca! Olha como é que eles se empolgam, né? Quase que eu soltei, tipo Colômbia. Colômbia, quase fez o dedinho assim, ó. Quase fez o L, sem querer. Segurei. Mas volta. Eu vivi essa fase, né? O Complexo do Lins estava no auge dessa coisa de baile funk e tudo mais, da árvore seca, que compõe as favelas do Complexo do Lins. E, cara,
Deus, e aí entra realmente essa fase, porque antes de entrar para a política eu preciso falar disso. Eu tive um encontro com Jesus, houve uma intervenção religiosa na minha vida por intermédio de um projeto social. Olha como é importante, relevante a presença dos projetos sociais, que muitas vezes os projetos sociais dentro das favelas são capitaneados e protagonizados pelas instituições religiosas, seja ela cristã protestante, os evangélicos, que foi o meu caso, seja ela católica, apostólica romana. Então a igreja evangélica, a igreja católica tem um papel fundamental social dentro da comunidade. Mais uma coisa que a esquerda fica batendo contra as religiões, até mesmo a religião matriz africana, muitos projetos sociais acontecem dentro de centros espíritas também. Então a religião é fundamental para a ressocialização do indivíduo, sobretudo os indivíduos que estão em vulnerabilidade social e financeira, que é a realidade da favela. Eu era um desses jovens, por intermédio de um projeto de dança, hip hop e curso de eletricista dentro da igreja, que eu fui, caminhei, e quando eu menos percebi, eu estava frequentando lá no culto de jovens e recebendo Jesus na minha vida. A partir dali, veio uma conscientização de cidadania, né? Aquela ideia do jovem que é muito mais agitado na favela, começa a dar uma apaziguada no pensamento, conhece novas pessoas, entende novos relacionamentos. E aí é um mundo fora, né? É um mundo completamente fora da bolha. Aquela bolha do Proibidão, do Racionais MCs, daquelas músicas que te programam para você pensar mal, para você ficar com ódio de alguém que você não sabe quem é. E aí a galera não sabe quem é que tem que ficar com ódio e fala que a culpa é do sistema. Aquela época que tudo é o sistema, a culpa é do sistema e tudo mais. Enfim, a igreja foi fundamental nesse processo. E aí eu cresci, fiz faculdade, fiz curso de teologia. O meu envolvimento político se deu a partir de 2012, naquele período onde todo mundo estava nas ruas. Sendo que até então eu não sabia o que eu era, se eu era de direita, se eu era de esquerda. Mesmo sendo cristão, mesmo estando na igreja, mesmo entendendo que eu era contra algumas pautas, mas eu não tinha um entendimento de que eu era. A coisa foi começar mesmo, no ponto de vista do entendimento, 2014, 15, sobretudo em 2016, no Fora Dilma, que aí a gente já sabia que a gente queria tirar uma pessoa do PT, da presidência da República, que era Dilma, e eu já sabia, se a gente quer tirar alguém da esquerda, porque a gente é de direita. Sim. E aí a parada ganhou proporção, a gente começou a produzir conteúdos, escrever textos, os nossos conteúdos começaram a reverberar, ganhar projeção nacional. E 2018 foi a grande explosão, com a eleição do presidente Bolsonaro. Eu comecei a realmente viralizar com os meus conteúdos. E hoje eu tenho essa notoriedade nacional, junto com essa autoridade na política, mas tudo começou lá atrás, 2011, 12. Porque, entendeu? tipo assim, jovem, negro, da periferia, né? Isso. Dentro da comunidade, Isso. de direita. Isso. Como é que as pessoas lá dentro enxergam isso? Irmão, para alguns pretos do movimento preto da esquerda, mesmo eu sendo preto, eu sou racista. Eu não sei como, Os caras me chamam de preto de alma branca, Henrique. A maior dificuldade sua, acredito que é até por você ter essa hoje conexão com o meio político, né, Rafa? Sim. Assim, até pegando esse gancho, como você entende que é a maior dificuldade para um agente de política, um agente político de direita, se comunicar com as pessoas dentro da favela? Sim. Dentro da comunidade. Cara, vamos lá, preto de direita. Cara, grande parte dos pretos são da direita. A galera é muito enganada e essa pauta foi uma pauta sequestrada pela esquerda. Até porque existe pouco trabalho efetivo da direita do ponto de vista político, de dizer que é de direita. Porque trabalho tem. As igrejas é uma grande representação do conservadorismo dentro da favela. Porque vamos tirar direita e esquerda. Talvez as pessoas se percam muito com essa nomenclatura do que é ser de direita e o que é ser de esquerda. Eu sempre fui um conservador, depois que eu me converti, mas eu nunca sabia que o conservador estava do lado da direita, efetivamente. Então as pessoas não sabem qual é o lado, mas elas têm um propósito. Não, eu sou contra o aborto, eu sou contra a liberação de drogas, eu sou a favor da propriedade privada. Eu não quero que um vagabundo entre na minha casa e ocupe minha casa por causa de um movimento sem terra. O cara é contra isso. Vai fazer uma ocupação irregular dentro da favela pra tu ver se o couro não come. Eu acredito que falta um pouco de conhecimento, né, das pessoas, né? Porque quando você começa a botar essas coisas assim, aborto, invasão de casas, aí o cara começa a entender, peraí, eu não gosto de nada disso. Eu não sou a favor disso. Sim. E aí o cara vai entender que a direita é isso. Né? Então, falta conhecimento, mas aí eu faço uma autocrítica para nós, da direita. Falta força de vontade da gente se comunicar com essa galera. A gente precisa se comunicar. A gente precisa produzir conteúdo para essa galera. A gente precisa estar próximo dessa galera através dos projetos sociais, entendeu? Sabe por quê, cara? A galera fala assim, pauta moral é pauta conectada à direita.
contra o aborto, contra a ideologização das nossas crianças, a hipersexualização, essa coisa. Pauta moral é pauta da direita. E pauta social é pauta da esquerda. Ajudar o pobre, ajudar os necessitados. Não é isso, velho. Nós, da direita, a gente tem, de fato, uma luta ferrenha com a questão da pauta moral. Com certeza, a gente não quer que as nossas crianças fiquem fazendo sexo deliberadamente. A gente não quer que as nossas crianças aprendam nas escolas aulas com cunho sexual. A gente não quer isso. Não. Pauta moral, a gente vai com 4 patas no peito. Mas a gente também precisa envolver-se efetivamente no que diz respeito às pautas sociais. A direita, o conservador. E eu falo pra você, nós já fazemos, irmão. Vai na favela, quem tá distribuindo cesta básica, quem tá distribuindo isenção para casamento, vai na favela, quem tá nos presídios hoje fazendo ação social, é a igreja evangélica, a igreja católica, são os centros espíritas. Nós, e eu falo nós porque eu sou evangélico, nós já estamos fazendo isso há muito tempo. Aí vem um esquerdista militante do Leblon, do PSOL, e fala, e começa, desculpa o termo, a cagar um monte de regra, como se eles fossem os detentores dessas pautas sociais e sequestram para si essas pautas que nós, cristãos, sempre fizemos, pô. E muda muita coisa nela, né? O triste, Rafa, Pô. não sei se você entende dessa forma também, é assim, você vê que as pessoas da comunidade acabam absorvendo o discurso desses camaradas. Porque você pega, eu faço trabalho social já há bastante tempo, né? E normalmente algumas coisas que a gente acaba levando ali para dentro da comunidade é provido por empresas, por empresários, pessoas que ajudam ali a gente a conduzir aquele projeto, né? Ou seja, quem está sendo beneficiado, na verdade, está sendo beneficiado por algum empresário. E aí vem esses caras que não ajudam em nada. Ajuda em nada, irmão. E aí vem dizer, eles se apropriam dessa suposta bondade para ditar uma regra pro cara ficar contra o empresário. Mas claro. só que as pessoas que estão ali, elas não têm esse discernimento para definir que é ali. O que ela está recebendo é de um empresário. Sim, é porque... Né? O empresário pode ter um empresário que é um mau empresário, como tem em todos os segmentos. Mas assim, não é que o empresário é o mal da sociedade. Obviamente que não. Mas eles acabam demonizando a figura do empresário por causa do discurso de alguém que não ajuda definitivamente em nada. E assim, exatamente. E tem assim, razão. Rafael, desculpa te interromper. Agora, você não acha que a esquerda pegou esse feeling e teve essa expertise primeiro do que a direita em manipulação, em conduzir, em impor algumas coisas à sociedade? Parece que eles chegaram primeiro e implantaram aquilo ali primeiro. Agora está tendo um processo muito mais difícil de se reverter. Você não pegou ninguém cru. Entendeu? Eu vou te mostrar o que é isso dentro do processo teórico. Quando o Henrique fala, por exemplo, da luta de classe, que o que ele está dizendo aí é basicamente a luta de classe, que é um tema marxista de Karl Marx, que fala da luta do proletariado e da burguesia. Né? Aquela famosa briga entre o nós contra eles. É uma pauta bem mofada da esquerda, que eles não usam mais isso, porque perderam muito espaço. Isso antes da Revolução Industrial, na Alemanha, no século XVIII, na Inglaterra, perdão, no século XVIII, perderam muito espaço. Eles estão indo agora nessa tua que você está dizendo aqui, eu vou explicar por quê. Por que a luta de classe e essa pauta marxista é uma pauta mofada do nós contra eles, sobretudo do proletariado contra a burguesia, né? Do empregado contra o empregador? Essa luta é uma luta mofada. Na favela, meu irmão, o cara quer ter o trabalho dele, ponto. O cara quer trabalhar. Por isso que tem muita gente no transporte por aplicativo, muito motoboy, muito mototaxista, você tem muito entregador de lanches no iFood e uma série de outros empregos. Favela, a galera quer trabalhar. O melhor programa social é o emprego, irmão. Isso é um ponto. Mas o que acontece? Essa comunicação, essa dificuldade de penetrar, eles também tiveram. A esquerda também teve essa dificuldade de penetrar. Ainda tem, ousa dizer que ainda tem. Tem alguém na tua favela, por exemplo, que fala todes? Porra, meu irmão. Não tem ninguém na favela que fala todes. Por quê? É uma parada ridícula. Não tem penetração na baixa casta da sociedade. Isso aí vai ter penetração no Leblon, vai ter penetração em Ipanema, no Itaim Bibi, lá em São Paulo. Vai ter penetração em algumas áreas nobres. Mas na área da favela não tem. Mas o que ele está falando sobre a maneira como eles manipulam a massa se deu através de Antônio Gramsci, que é o fundador do Partido Comunista na Itália, que ele entendeu que essa guerra de luta de classe, de nós contra eles, de foice e martelo, não daria em nada. Eles precisavam dominar os meios de comunicação e fazer não uma revolução sangrenta de armas e tudo mais. Eles precisavam fazer uma revolução cultural. E aí, como é que eles fazem a revolução cultural? Com jornalistas, com produtores culturais, com músicas e com uma série de situações. O resultado disso hoje é efetivamente o que a gente está vendo. Qual é a sensação quando a gente olha
milhares de jovens cantando uma música de apologia ao crime, curtindo pra caraca, e tu fala assim, caraca, como é que eu vou tirar da cabeça desses caras? Porque eles estão curtindo demais isso aí. Como é que tu tira a Anitta da cabeça desses caras? Como é que tu tira a Ludmilla, que faz apologia às drogas, vendendo a grama da verdinha a R$1? Apologia ao uso da maconha. Mas é bom demais de ouvir para aquela molecada. Essa é a revolução cultural. Por isso que eu tô dizendo, eles não conseguem entrar no discurso dos nós contra eles. Eles não querem ficar contra o patrão deles. O cara quer trabalhar, irmão. O cara quer levar o sustento pra dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, ele tá curtindo a Ludmilla cantando a música da Verdinha, tá amarradão na Anitta e tudo mais. Toda essa produção de conteúdo e produção cultural. Por quê? Porque eles são pegos nesse gramscismo cultural. Por isso que a gente tem essa sensação de que, mano, os caras estão anos-luz à frente. A sensação que a gente tem é essa. Caraca, a direita tá muito atrasada, a direita tá muito aquém, pô, e a esquerda tá nadando de braçada na comunidade. Justamente pela sensação da produção cultural. E também tem essa ocupação dos espaços, né? Sim. Das universidades que elas têm o núcleo da esquerda, Sim, né? Coisa sim. que a direita, ela, se tem, eu não conheço. Não tem. Primeiro que nas universidades eles sequestraram, inclusive, a metodologia de ensino e a bibliografia. Hoje você não tem, você tem mais autores marxistas, esquerdistas da escola de Frankfurt, que é uma escola mais totalitária, né, uma escola mais voltada para os ensinamentos de conteúdos da esquerda, do que, por exemplo, a escola austríaca, que é uma escola mais liberal. Você não tem Mises nas faculdades, você não tem Hofbauer nas faculdades, principalmente nas universidades federais do Brasil. O pensamento liberal e conservador, ele foi extinto das universidades brasileiras, sobretudo das universidades federais. Eles estudam muito Marx, muito Engels, eles estudam muito essas teorias esquerdistas. Mas eu tenho uma solução para isso. E essa solução passa por uma questão municipal. Porque muita gente quer brigar e quer discutir sobre a educação brasileira no âmbito nacional. Universidade, a Universidade Federal. Na Universidade Federal, irmão, você vai fazer um trabalho curativo. Muitos jovens já passaram pela lavagem cerebral. É bem difícil você recuperar alguém, irmão. Você consegue recuperar? Consegue, mas é muito difícil. Eu não estou dizendo que os jovens, na sua totalidade, das universidades federais, estão perdidos. Acho não estou dizendo vai isso. Vai aprender no processo, né? Que, assim, ele vai aprender no dali, processo. Quando ele sai para o mercado de trabalho, quando ele vai conviver ali no convívio social, ele começa a enxergar que aquilo que ele pensava estava errado. Porque, assim, ele vai sair pro mercado de trabalho, ele precisa se relacionar. Sim. Vai sentir um... Ele toma um choque, né, mano? Choque de realidade. Caraca, não é bem aquilo mesmo. que eu pensei. Até ele Isso na política a gente acaba se encontrando com muita gente nesse sentido. Sim. Mas, pô, eu pensava assim, eu Sim. achava isso. É que tudo na teoria é muito bonito. Quando você vai pra prática, até ele quando vê você passa a ter uma família, passa a ter uma responsabilidade de pagar a conta, aí a coisa muda totalmente de figura. Sim, o jovem ele fica nesse pensamento marxista até ele ver o primeiro desconto do contra-cheque dele pro sindicato. Fala assim, caraca, por que está sendo descontado aqui? É exatamente isso que você defende. Agora, para finalizar essa questão aqui da minha análise, quando você tem isso, tem até um filósofo polonês que ele fala assim, ó, o jovem de 20 anos que não é esquerdista ou que não foi esquerdista, ele não tem coração. Mas quando você cresce, chega aos seus 40 anos, se você permanece esquerdista é porque você não tem cérebro. Então todo mundo já foi esquerdista por paixão em algum momento. Na universidade é assim, a gente quer ajudar os mais pobres, a gente quer compartilhar as coisas com todo mundo, aquele pensamento lindo e maravilhoso de esquerdista. Mas combater isso nas universidades talvez não é que seja uma guerra perdida, muito pelo contrário, temos que combater, mas a gente precisa fazer um trabalho ao invés de curativo, que é o que se faz nas universidades, a gente precisa fazer um trabalho preventivo, que é o trabalho que a gente deve fazer na educação básica. E isso é prerrogativa da prefeitura e dos vereadores da cidade, das respectivas cidades, em fiscalizar a educação base. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até o quarto e quinto ano. Que é ali, que a galera... E, inclusive, a esquerda já está indo ali. Sim. Teve uma diretora que permitiu uma apresentação numa creche, velho. Numa creche, ela dançando funk até o chão. A diretora, eu representei contra ela no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, uma escola que teve um processo licitatório e teve uma vitória lá do processo licitatório de uma produtora de cultura para levar uma música que era o Cavalo Taradão. Que ia rodar algumas escolas, né? Que ia rodar algumas escolas. Acabou sendo interrompido. No município do Rio de Janeiro aconteceu isso. Então, veja, eles já estão ideologizando as crianças, para você ver como esses caras querem avançar. Então, assim, o trabalho preventivo é ali. Se nós fizermos um trabalho de base com essa molecada, irmão, duvido que eles vão chegar na universidade sendo doutrinados. Os caras já vão chegar... Né? Já vai vacinado. Bem legal que você pontuou isso, Rafa. Eu tive numa igreja onde você ministrou aquela palestra do a igreja Última Resistência. Isso. E uma menina lá no final abordou você a respeito
de como ela estava aprendendo na escola e ela achava aquilo realmente relevante, porque ela tinha aprendido na escola que Jesus, né, tipo assim, na escola se apropriaram de uma abordagem religiosa, né? Sim. E que era a linguagem dela ali no momento, e ela falou que Jesus era Socialista. socialista, Porque estava compartilhando o porque pão. ele compartilhava tal. o pão, compartilhava as coisas. E a esquerda, por se aproximar mais das coisas de Jesus, e isso ela aprendeu e ela realmente enxerga isso. Que Sim. Jesus dividia as coisas. E na igreja não tem essa divisão. Tipo assim, ele conseguiu fazer uma analogia afastando o pensamento dela, Doideira, afastando irmão. da igreja Eles são- Bloqueou. e aproximando Eles do são ruins, socialismo, como o socialismo fosse mais próximo de Jesus do que a igreja. Eles cara. são ruins. A resposta que eu dei para ela foi o seguinte: quando Judas viu a mulher derramar um unguento nos pés de Jesus, né, e tal, Judas criticou a mulher e falou assim: ela poderia ter vendido por 300 denários e tudo mais e ter dado aos pobres. Sabe qual foi a resposta que Jesus deu para ela? Ele falou: Judas, os pobres sempre terão convosco. Cara, Jesus disse claramente ali: eu não vim resolver o problema da pobreza. Pô. Vai ter sempre pobre no mundo. Os pobres sempre terão convosco. Então essa ideia de colocar Jesus como socialista, a igreja primitiva que compartilhava, vendia seus bens e compartilhava as coisas como socialista, é uma visão completamente equivocada. Eu consegui falar isso para ela, ela entendeu essa realidade, mas você vê, os caras estão tentando dominar, inclusive, o Eles são conteúdo bastante, bíblico. né? Mas deram Não, uma e- injeçãozinha nela e- lá. deram, pô, deram. Até falando disso, assim, como você consegue enxergar essa influência do marxismo no nosso dia a dia de forma velada? Como, por exemplo, dentro da própria igreja, que é aquele negócio, ó, a igreja e política não se mistura. Durante muitos anos eles mentiram pra gente. E a igreja se apropria desse discurso e muitos pastores falam assim, ó, aqui a gente não fala de política. É. E acha que está sendo virtuoso ao falar isso. O pastor chega. Aqui a gente não fala de política, porque as pessoas não conseguem compreender que a política, gente, é muito mais do que a política eletiva e política partidária. A política não é eleição. Pô, política não é eleição. Quando você. Acredito que vocês sejam casados aqui. Quando você está lá com a sua esposa, negociando durante todo um dia ali, dar um presente, dar um bombom, você está fazendo política. Para depois você ter alguma outra coisa em torno, de retorno e vice-versa. Assim é o relacionamento interpessoal. A gente faz as coisas para agradar, para ter outras coisas em troca. Isso é política, entendeu? Então a política é muito mais do que você votar em alguém, é muito mais do que você escolher um partido, é muito mais. Então muitos pastores, para tentar dar uma de virtuoso e de pregar essa ideia de não, eu sou dos bons costumes, eu não me envolvo com essas coisas e tal, eles falam que política e religião não se misturam. É completamente equivocado, velho. É verdade. É completamente equivocado. A política caminha junto com a religião. Inclusive, por exemplo, a gente tem diversas intervenções bíblicas da política na Bíblia. Tem personagens mais icônicos, mais clichês, que é o caso de José, que governou o Egito, Davi, rei de Israel, Daniel, que também foi uma pessoa que foi vice-governador na Babilônia. A gente tem vários. E, inclusive, tem nos dias de Jesus também, do Novo Testamento. José de Arimateia, que intercedeu junto a Pilatos para que Jesus tivesse um sepultamento digno. José de Arimateia era um senador em Israel, senador, que vai a Pilatos, que era governador da Judéia, e fala: Pilatos, pô, já tá na cruz, já tá morto. O governo romano já fez a sua parte. É porque naquele período existia um outro procedimento quando uma pessoa era crucificada, né? Sim, tinha que ficar exposto ao vitupério, tinha que ficar lá exposto lá, para que as pessoas olhassem e falassem assim, ó, é isso que acontece com quem se levanta contra o Império Romano. É mais ou menos essa De exemplo. é o exemplo, ficou de exemplo. Ficar de Ou exemplo. seja, exemplo. aí o sepulcro teve uma influência política Total, pra que isso acontecesse. total. Você ir para um sepulcro, teve uma total articulação política. José de Arimateia, que era senador, era um político, além de empresário, comerciante, ele negocia, faz uma interlocução com Pilatos, que era governador da Judéia, e Pilatos autoriza que Jesus tenha um sepultamento num sepulcro digno. Tanto que no domingo de manhã, as Marias vão lá e vê um anjo sentado em cima da pedra. Pedra de quem? Da onde apareceu esse sepulcro? Do nada? Não. Esse sepulcro foi base de uma articulação política para que Jesus fosse sepultado lá. Então você vê que, meu irmão, a Bíblia ela tem várias referências de intervenções políticas, e aí vem um pastor hoje que muitas vezes o pastor fala que não quer envolver a igreja, mas ele muitas vezes está envolvido diretamente com algum político.
Isso é um problema também que precisa ser conversado, muito mas grande. talvez para uma outra ocasião. Agora, Rafael, você tomou assim uma notoriedade muito grande Aham. a nível nacional com nessas questões jornalísticas e tal, que você sempre foi envolvido. E há pouco tempo também você fez o seu lançamento como pré-candidato a vereador. Né? Isso. E você, assim, uma galera de direita de peso tá Sim. ali, né, formando a sua frente ali, como o Fernando Holliday, né? Uma galera, Pavanato. Pavanato, enfim, presidente do PL também teve. Você falou Sim, com o Valdemar, o Bolsonaro ligou pra Ligou, gente, falou chamada em- de vídeo. Assim, você tá com uma frente de combate ali de direita, né? É Legal. robusta, né? Pesado, né? É Legal. bem poderosa. Isso aí, como é que isso tá na sua cabeça, cara? É. Com essa galera de frente assim, porque é o melhor dos mundos para quem é de direita, Sim. né? Tá respaldado Claro. por Jair Bolsonaro, pela família Bolsonaro em geral, Claro. e para os outros ativistas de direita mais representativos. Como é que tá isso na tua cabeça, cara? Dá um gostinho ali de, pô, que eu tô no caminho, é ali que eu vou, o caminho é esse para quem é de direita? Cara, eu fico feliz por isso. Vocês fizeram a leitura perfeita dessa construção política que eu fiz ao longo desses últimos 6 anos. Não é fácil. Tem gente que fala assim, pô, olha lá, conseguiu o contato dos caras e pum. Mas foi um trabalho de 6 anos de gerar credibilidade e gerar legitimidade. Para você ter essa anuência dessas pessoas, a outorga dessas pessoas, você precisa ter credibilidade. Até porque a gente viveu um período e vive um período de muitas traições. Afinal de contas, Joyce Hasselman traiu a gente. Fez mais de 1 milhão de votos em 2018. Alexandre Frota e tantos outros. Então você tem pessoas que usaram do bolsonarismo, da imagem do nosso presidente Bolsonaro, para autopromoção, depois que chegaram aos seus objetivos, picaram a mula, meu irmão. Traíram, falaram, fizeram ilações contra o nosso presidente. Então construir isso não é fácil. Até porque o eleitorado, o público bolsonarista, já tá com 2, 3, 4 antenas para cima, irmão, ligados. O cara tá ali ligado. Quem é o cara? Qual é a história dele? Então, construir isso foram mais de meia década, né? Mais de 6 anos construindo isso até culminar no meu lançamento de pré-candidatura. Qual foi a minha estratégia? Eu sou da área da comunicação. Eu comunico muito bem. Meus vídeos são super viralizados. Desde 2018 que meus vídeos estão ganhando grande projeção nacional. Então, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, todos eles já compartilharam meus conteúdos. Quando encontram comigo pessoalmente, falam, pô, caraca, maneiro o teu conteúdo, tá? Fico muito feliz por isso. Sim. É uma honra muito grande poder ter a chancela dessas pessoas, desses nomes, né, da direita, do conservadorismo no Brasil. Tantos outros, né? Então eu estou na comunicação também, além do meu projeto que eu faço no YouTube, no YouTube e no Instagram, que é a rede que eu mais trabalho. Até porque eu perdi o meu Twitter, tá? Eu fui suspenso no Twitter, sem motivo, sem nada. A gente está judicializando para ver se a gente consegue recuperar a nossa conta oficial, que tinha mais de 60 mil seguidores. Agora é o X, né? É o X, é o antigo Twitter, agora é o X, o X, isso aí. Então veja, os vídeos viralizaram. Sendo que uma coisa é você viralizar vídeo, irmão. Uma coisa é você viralizar vídeo na internet. Você pode viralizar com piada, mesmo que seja no ponto de vista político, você pode viralizar com piada, você pode viralizar mandando alguém fazer um L. Isso não te dá credibilidade, te dá visualização. As pessoas precisam entender que visualização é visualização. Credibilidade é credibilidade. A credibilidade eu comecei a alcançar não só com a viralização dos vídeos, mas com as análises políticas que eu comecei a fazer nos programas de comunicação. Então hoje eu participo dos grandes canais de comunicação da direita hoje. Já fiz Jovem Pan, já fiz Revista Oeste, hoje eu faço Fio Diário, hoje eu faço Braddock Show, Todo Poder Emana do Povo, Fator Político, meu próprio canal. Hoje eu faço várias frentes de comunicação na direita. E, inclusive eu estou fazendo agora apresentação de eventos, como mestre de cerimônias e tudo mais. Qual foi minha estratégia, rapaziada? Foi construir por fora. Porque o Rio de Janeiro é o núcleo do bolsonarismo no Brasil. Hoje você tropeça em algum bairro e tu encontra um deputado bolsonarista aqui, pô. Sim. Aqui é gente pra caraca. O PL elegeu 17 parlamentares como deputado estadual no Rio de Janeiro. É gente pra caraca. Tu olha pro Nordeste, tu escolhe o estado, por exemplo. Estado do Ceará. Quem são os grandes sinistros lá? Carmelo Neto e André Fernandes. Aí tu vai pra Minas Gerais. Quem são os brabos de Minas Gerais? Nicolas Ferreira, Bruno Engel, Júnior Amaral e Caporeso. 4 para um estado que tem mais de 800 municípios. São Paulo começa a crescer mais um pouquinho, tem um baita número lá. Você tem o próprio Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles, você tem vários deputados ali. Para Santa Catarina, Júlia Zanata, você tem Jorge Seife, senador da República, você tem a Carolina Detone. Você conta nos dedos os bolsonaristas por estados.
Quando chega no Rio de Janeiro, meu irmão, é a chuva de bolsonarista, porque começou aqui, Tem pô. gente que o pessoal nem conhece. Tem gente que as pessoas nem conhecem. Então, qual foi a minha estratégia para ganhar notoriedade no Rio? Construir por fora. Eu consegui me conectar com pessoas nacionais. Que aí entra o Holiday, entra o Pavanato, entra o Marco Antônio, entra, né, os políticos, Nicolas, né? o próprio Nicolas Ferreira, vários políticos, o próprio Eduardo Bolsonaro, que gostam do meu trabalho, conhecem o meu trabalho e me dão um apoio indiretamente por fora. Então, quando eu fiz esse evento, e veja, eu organizei o evento Desperta Rio, que é o tema da nossa pré-campanha. O Rio precisa de um despertamento, precisa sacudir. O Desperta Rio, eu criei o evento e tal, estipulamos a data com a nossa equipe de trabalho. Uma semana depois do evento, que já seria no dia 20, nós ficamos sabendo que haveria uma manifestação no Rio de Janeiro. Então isso acabou corroborando para que todos os parlamentares estivessem aqui na Cidade Maravilhosa. E aí foi um pouco mais fácil ou menos difícil levá-los para o nosso evento. Resultado, sucesso estrondoso. Eu acredito que essa tenha sido a primeira vez que o presidente nacional de um partido vai no lançamento da pré-candidatura de um vereador sem mandato. Sem mandato. Sem mandato. Então entenda a dimensão do que aconteceu no Desperta Rio. Foi uma parada assim histórica. Né, o Valdemar ali falando, chancelando, Holiday e tantos outros parlamentares, Luizão Donald Trump, deputado estadual pelo Sergipe, o Leonardo Dias, vereador pela cidade de Maceió, gente assim, com projeção nacional que estiveram presentes ali. Alguns, inclusive, falaram assim, poxa, eu queria ter ido, podia ter ido, mas realmente a agenda ficou bem pegada. E a cereja do bolo, obviamente, não foi o Valdemar, mas a cereja do bolo foi o presidente Bolsonaro ligando pra gente, fazendo uma chamada de vídeo ali, por 500 pessoas assistindo no auditório. Foi realmente renovador e isso chancela. Isso me coloca num local de destaque. Tem um ônus e bônus para quem está no destaque. Sim. Prego que aparece. A perseguição É o primeiro maior, a tomar né? A perseguição é maior, prego que aparece é o primeiro a tomar martelada, mas a gente nunca correu de desafio. A gente é do complexo do Nins, irmão. A gente já nasceu. A gente já nasceu. Árvore seca, né? Árvore seca, a gente já nasceu cancelado, irmão. A gente já nasceu cancelado, então a gente não teme, a gente tem um senhor com a gente, tem uma equipe muito forte por trás de backstage. E é isso, cara. A gente. Eu costumo dizer no podcast que ninguém taca pedra em árvore que não dá fruta. Né? Então Exatamente. você tem que esperar essas pedradas aí Exatamente. e seguir, sinal que você está no caminho certo. Exatamente, exatamente. Essa Fico é a feliz verdade. por isso. Tô me sentindo no caminho certo, mas ó, humildade sempre, pé no chão e rua. Vocês falaram de pré-candidatura aqui. Pré-candidatura se faz com 4 R's. Meu nome é Rafael, tá? Mas se faz com 4 R. Rua, rede social, recursos. Vamos lá. Rua, rede social, recursos e reunião. 4 R's. Eu já tenho rede social, eu já tenho rua, eu já tenho reunião. Falta só o recurso que o pessoal do podcast vai bancar agora. Dois correr Pix. junto, vamos correr junto. Depois a gente vai botar aqui Vai o botar Pix o aqui, Pix ó. aqui. Já Isso aí. Ai, brincadeira, galera, E brincadeira. a sua relação com o Bolsonaro, cara? Cara, o Bolsonaro... Você é amigo pessoal dele ou Não. é só mesmo Não, trabalho? seria presunção eu chegar pra vocês e falar assim, Bolsonaro é meu amigo. Meu irmão, não é, meu irmão. Bolsonaro é meu Pô, amigo. tu não trouxe ele pra comer uma batatinha em Marechal? Não é fácil ele trazer lá, Mas ele teve aí em Marechal comendo a batata. Teve sim. O que acontece, cara? Eu não sou amigo do presidente Bolsonaro. É presunção, seria presunção da minha parte dizer que eu sou amigo. Agora, eu já cheguei num nível onde ele me veio e falou, ô, negão, pô, teus vídeos lá e tal. Já tem essa conexão e esse reconhecimento. Isso eu percebi, É muito natural, né, Rafa? é muito Eu natural. achei, sabe, eu interrompendo? Aham, Só pra perder o raciocínio tranquilo, aqui, eu tranquilo. Achei legal no pré-lançamento do pré-candidato a prefeito Ramagem, né? Que foi ali na Aham. nossa cidade. Aham. Aí eu estive ali e aí você tava lá no palco, No palco. Com a galera lá né, e tal. os pré-candidatos, o deputado Ramagem, que vai ser o pré-candidato a prefeito na cidade do Rio. E aí, no meio do canto, acho que você foi tirar uma foto assim, aí o Aham. Bolsonaro veio e te deu um... Me deu um chute na canela. Um chute, um bico, aí tu virou assim pra ele. Ele me pegou pelo braço, me deu um abração, assim, no meio da galera. Foi muito icônico aquela imagem ali. Rodou vários portais, vários jornais, rodou. Aí tu para Aquela- assim de noite, quando tu vai dormir, tu fala assim, meu irmão, E eu tô ele no é muito caminho natural. certo de verdade. Tá pô, ligado? O cara tá do meu lado, É. pô. E Não. é muito... Tipo assim, por exemplo, criaram lá uma barreira pra chegada do pessoal ali no palco, onde Isso. estariam os pré-candidatos Aham. e os deputados, né? que Isso. estavam ali. Aí tinha uma barreira, assim, bem distante do palco. Aí tá tudo bem. Aí a galera foi ficando apertada ali e tal. Aham. Quando ele chegou, ele subiu, aí ele pegou o microfone e olhou assim, o que é isso aqui?
Não, eu quero o povo perto de mim, tira isso tudo daí da frente aí. Maluco. Bolsonaro é maluco. A galera tava meio morta, o pessoal ficou... Bolsonaro é doido. Tipo assim, ele ensandeceu o pessoal com a simples atitude, só falando isso aí. Não, Tira ele isso é- daí, eu quero o pessoal perto de mim, não tem esse negócio de... Cara, Ele parece uma pessoa muito natural, né, mano? Mano, é muito natural. Você tem noção do que ele falou Parece que comigo ele nesse sabe dia? cativar a galera, mano. Quando ele me deu um chute na canela, eu olhei, pô, Bolsonaro me chutou. Ele, vem cá, negão, me abraçou e tal. Aí, na emoção, eu falei, Bolsonaro, eu te amo. Ele, pô, negão, é demais, né, negão? Pô, vai caçar uma mulher, pô. Tipo, Vale frisar pra galera Pô. da esquerda que vai ver esse vídeo. Aham. Quando ele chama de negão é com carinho, valeu? Pô, galera? com certeza, Porque ele não vai marcar, tá vendo aí? É, racista. É um cara de negão, Tá pô. maluco, pô. Então foram várias ocasiões. Essa ocasião foi uma ocasião icônica. Na casa dele, em Angra dos Reis, também foi bem legal. Já jantei com o Bolsonaro, enfim. Pô, que chato, Foram né, cara? várias participações que eu tive com o Bolsonaro, mas uma coisa que mais me chamou a atenção foi no lançamento da pré-candidatura, ele me chamando pelo nome. Que eu acho que ali chancela uma aproximação. Volto a dizer, galera, eu não sou amigo do presidente Bolsonaro. E eu digo isso com pesar, porque eu queria. Ei, irmão, fala, presidente. e O tal. telefone do cara, peraí, vai dar Não uma sou aí, esse cara, não tenho o telefone do Bolsonaro. O Bolsonaro não liga pra mim pra eu saber se eu tô bem ou se eu tô mal. Não é isso. Porque tem gente que acaba se aproveitando disso. Tira uma foto com o Bolsonaro. O Bolsonaro é meu amigo, pô. Meu padrinho. Ai, mandou mensagem pra mim aqui, ó. Não sei o quê. Não é isso, galera. Não é isso. Inclusive, tem um monte de pré-candidato a vereador aí colecionando foto. É. E aí falando, meu amigo, tal, É. pra poder Não, se cara. credenciar como... E o eleitor já pegou essa visão. Não é você Espero, tirar né? uma foto com o Bolsonaro que vai te fazer bolsonarista. Por isso que eu falo, eu frisei. É um trabalho que eu fiz de 6 anos. Então, eu já fiz a minha parte no sentido de... O eleitor, ele quer ver isso. O que que você fez? O que que você construiu? E eu acredito que eu já tenha entregue isso para o eleitor. De ter essa chancela e essa credibilidade de alguém que olha e fala assim, pô, mano, esse cara aqui tá há mó tempão na pista, o Bolsonaro, os filhos dele conhecem ele. Então, assim, é legal. E eu apanho. É só você ver aí o movimento negro, o Racionais, o Mano Brown do Racionais MC me odeia. O Emicida me odeia. Essa rapaziada toda hoje me odeia. Então, assim, isso... Seus amigos. Isso é... Os caras que não somam nada pra sociedade. Nada, irmão, nada. Você Com gosta nada. de ficar batendo nas Não. pessoas e... É. Assim, então você Entendeu? até tem uma postagem sua quando você criticou lá, e o Mano Brown veio te xingando lá e tal. Aham. Aí eu botei um trecho da música dele, né? Que tem mano que rebola e usa até batom por causa Aham. do dinheiro, né? Aham. Tem mano E- que rebola até batom. E é um lance que o cara tá ganhando dinheiro, cara, pra ter. Porque assim, eu não acredito que ele pense exatamente como a esquerda. É que ele tira muito ele lucra muito com aquilo ali. É. E tu vê que na música dele, a visão dele, ela não é. Ela não é esquerdista. É a linha. É porque ele faz uma crítica de periferia. Crítica a um ao sistema, isso aí. E você vai ver que a esquerda, tudo que a esquerda é o sistema, que é o quê? O governo se apropria de tudo e define como vai ser. Então, tipo assim, acho que ele não corrobora com isso. Só que assim, ele é muito beneficiado com isso, ele se alimenta. Isso aí acaba alimentando. E aí você vê o relógio que o cara usa, você vê o tênis que o cara usa, o carro que o cara usa, e vem Irmão, querer denotar que assim, pô, eu sou periferia. O eu sou cara, pobre, cara, nós somos uma pobres, modinha- nós somos pobres, o cara com relógio de não sei quanto, socialista, relógio de não sei quanto, vivendo o pessoal na sua comunidade ali onde foi criado, todo mundo passando necessidade. O cara não ajuda em nada, aí vai cobrar do empresário. Os empresários que não ajudam em nada, mas o cara tá aqui, ó. Vendeu o relógio e ajuda em cara, nada eu pra não tenho comunidade. nada contra a ascensão do indivíduo, irmão. O Emicida tem que ficar rico pra caraca mesmo. O Mano Brown tem que ficar rico. Rapaziada do Podpah. Todos esses rappers, a molecada que tá fazendo trap aí, bota dinheiro no bolso. Com a cultura, com a promoção do trabalho deles. Vai pra cima, irmão. Entendeu? Eu acho que é isso. A música é um dos subterfúgios do maluco da periferia sair. Tanto que tem muita gente no samba, tem muita gente no pagode, no rock. E tá tudo certo. Tem vários gêneros musicais. Gênero musical, porque gênero é só música, tá, pessoal? Gênero é música. Quem sabe ler um pinga é letra aí do que eu tô falando. Então, assim, eu não tenho nada contra. O problema é quando essa galera começa a ascender socialmente, aí começa a andar com a playboyzada. Entendeu? Aí começa a andar com a playboyzada do Itaí Bibi, começa a andar com a playboyzada do Leblon, de Ipanema. Aí a playboyzada do Leblon, pra ser aceito nessa patotinha, você tem que mudar seu linguajar, você tem que mudar aquelas paradas. Então esses caras tentam se enquadrar
no meio dessa playboyzada. E por isso que fica com esse discurso vazio, entendeu? Eu não sou contra o cara botar papel no bolso, irmão. Abre porta, né? Pra Entendeu? quem tá com malote, né? É o discurso agora que a galera da comunidade gosta de falar que a favela venceu, né? A favela não venceu não, cara. Venceu o cara nada. continua lá na favela. Quem Venceu venceu nada. foi o cara que tá cheio de dinheiro e foi morar no Leblon, pô. Boa. Não foi a O meu favela que discurso é venceu. esse. Não foi a favela que Boa. venceu. Quem venceu foi o cara se apropriando de pautas de comunidade, conseguiu vencer, saiu da comunidade, foi morar no Leblon. Sim. Ele venceu. Sim. Mas você continua lá, É pô. isso aí. E muitos Entendeu? deles não voltam lá para poder ajudar. Não voltam. Alguns voltam, mas a grande maioria não volta. É. Isso é importante, cara. A favela venceu, essas coisas, essas frases de efeitos que se usam, né? Pô, meu Pra irmão. glamorizar a situação. Pra glamorizar. A favela não venceu. O esgoto a céu aberto ainda tá lá, irmão. Ainda falta saneamento E básico. esses caras não cobram isso, cara. Não, Impressionante, né? Não cobra. Quer dizer, eles sabem qual é a dificuldade ali, essa questão do esgoto a céu aberto. Aham. São problemas crônicos, recorrentes dentro da comunidade, que acomete ali questão de saúde, acomete a questão psíquica das pessoas, o desenvolvimento da criança para que ela chegue saudável e possa ter ali uma saúde mental bem bacana. Isso, e esses caras não abordam sobre isso. Eles Porque querem se ele fizer uma crítica sobre isso, vai Até ter que criticar o porque- governo, da onde eles tiram. O dinheiro chega na mão deles até pra eles não fazerem isso. É. Né, cara? Porque se eles fazem isso, Na os caras verdade, vão silenciar. na verdade Então, pra né? eles, a favela tem que continuar sendo a favela. É óbvio. Meu cara É vai lucrativo pra caraca, irmão. Aqui É lucrativo. Antes da gente começar, ele tá conversando com o Bruno, tava conversando ali, ele tava tendo uma conversa sobre outros temas, né? E o Bruno até abordou sobre uma coisa que uma menina, né, falou uma determinada coisa, que se fosse uma pessoa de direita que falasse, ou se fosse um branco falando, né, que no caso ela era negra, tipo assim, o nível que chegaria de cancelamento e foi tratado de forma normal. E no programa do Podpah, não foi isso, Bruno? É. A verdade, a menina. Vocês estavam falando sobre A relacionamento. Patrícia Ramos. Ela é negra e o rapaz influencer. perguntou sobre as preferências, que ela estava solteira Sim, e tal. sim. Ela falou que ela só se relaciona com negros. Sim. Porque homens brancos ela sente É como se cheiro fosse de carne carne crua. Né? Ridícula a Aí eu afirmação. falei assim, pô, se eu falo isso de negro num programa, pô, eu tô cancelado até o E último. não pode pá, né? E não pode pá. E todo mundo achando graça e achando bonitinho. Imagina a pessoa Né? falar, eu só me relaciono com branco porque negro é gosto de carne queimada. Entendeu? E aí? O Racionais fala do preto tipo A. Todo mundo anda na rua com a camisa do preto tipo A. Imagina um cara branco usando branco tipo A. Imagina um alvoroço. Imagina um alvoroço com alguém usando uma blusa branco tipo A. Depende de que branco. É. E se for um outro branco, se for ali o Thiago Galhaço, né? Se for a Anitta, Se for o tá Thiago bonito, Galhaço, pô. branco, tipo, aí nego fala, olha que lindo. É uma inclusão. Entendeu? Ele vai achar bonito. Depende Entendeu? de quem fala. Se né? fosse a Madonna também, eu ia achar bonito. É, pô. é o que eu tô falando, Ela veio, tudo depende de cuspiu quem todo mundo, fala. Foi embora, pô. Tudo depende de quem fala. Infelizmente, isso vive nessa Eu era. costumo dizer que a população, uma grande parte da população tem o que merece. Tem o que merece, porque não fazem nada pra mudar, gosta de criticar, não pesquisa as coisas. Porque é muito fácil você ter... eu apoio... Lá na nossa terra, lá. Eu apoio fulano de tal. Mas tu apoia fulano de tal por quê? Não sabe nem que lado o cara tá. Porque o cara Se o cara- tampou um buraco? Porque o cara asfaltou uma rua? Isso é obrigação dele, pô. Ele só aparece na campanha pra isso. Aí fica um montão de bajulador. 5 cavando. 5 cavando. E 10 batendo foto fazendo vídeo. Pelo amor de Deus, pô. E o Bota pior um quando coletinho, né? Não, e o Colete. pior, mano, é o pior. Não na é edição passada Foi prerrogativa. bacana, que eles brigavam. Tipo assim, Sim. o cara tava aqui tirando o foto do buraco, né? Aí tá lá. Aí chegava da outra equipe. Aí o cara falou, pô, mas por que você tá tirando aí? A ordem de serviço tá comigo. Então, não, quem pediu foi fulano. Aí a disputa, quem pediu, todo mundo com documento de alguém que pediu. E aí quem ia tirar foto... Pô, lá na área o cara... Tem cara umas 4, 5 brigas lá. lá, desse lá, sentido. lá na área o cara chegou lá às 6 horas da manhã, clareou o dia, tirando foto da praça onde o outro candidato que concorre com ele à eleição tinha reformado. Caraca. Lembra dessa? Ah, foi. Aí os caras ligaram, estão tirando foto aqui, aí bateram de frente lá os cabos eleitoral, uma Aí brigalhada cada um danada. faz seus vídeos, Cada um falando a faz sua seu versão, vídeo, é. e a galera só banana brava. Fica no meio, achando legal, pô. Outros já foram botar grama sintética na Praça Granito. Aí Aí o eu cara chegou com um caminhão com a grama. Quando ele arriou a grama sintética, ele não pôde colocar, porque ele não é vereador do Rio. Ele vinha lá de Belfor Roxo, eu acho. O administrador regional não Não deixou. podia. Aí eu mandaram te o cara per- tirar, pô. Aí eu te pergunto, é prerrogativa de um vereador asfaltar a rua, irmão? Não é, pô. É prerrogativa de um vereador colocar grama sintética? O vereador tem que legislar. A função do vereador, ela é fiscalizar o executivo.
É você ver qual foi o orçamento gasto para colocar lá a capa do asfalto, para ver qual o orçamento que foi para fazer aquela pracinha. Porque começou com um orçamento de 20, 30 mil, mas no final entregou com um negócio de 500 mil. Onde foi parar o dinheiro? Granito, entendeu? Onde foi parar? Aí cadê os vereadores que deveriam fiscalizar, cobrar da prefeitura? Ninguém está cobrando, sabe por quê? Está comendo na mão da prefeitura. Aí sabe o que acontece? Esses vereadores, como não tem trabalho, é muito ruim falar isso, porque parece que você está falando porque você não está lá. Então parece que você está fazendo uma crítica. E não é isso. Eu sou maduro o suficiente para, tipo assim, suportar as críticas de quem pensa assim a meu respeito. Mas é uma pequenez, é de uma imaturidade, é de uma mesquinhez gigante o cara ficar brigando com o outro para entregar um tapa-buraco. Isso mostra a ineficiência de alguns parlamentares da nossa Câmara Municipal. Ineficiência, complacência, anuência, desonestidade intelectual, entendeu? Vassalagem. Eu fui lá esses dias na Câmara Municipal, numa audiência pública, um vereador dizendo que o Eduardo Paes é um bom gestor. Fazer gestão com o dinheiro dos outros é mole, pô. A Câmara Municipal já aprovou, nesse mandato do Eduardo Paes, 5 empréstimos, irmão. 5 empréstimos. O último empréstimo foi um valor de 950 milhões de reais. A Câmara Municipal que aprovou. O Eduardo Paes faz de gato e sapato a Câmara Municipal, que abriu mão da sua autonomia. Os vereadores da cidade do Rio de Janeiro, parte deles, não são todos, abriram mão da sua autonomia. Estão comendo na mão do prefeito, por isso que fica nessa migalha, nessa briga de migalha agora de eleição, para tapar buraco e cabo eleitoral brigando. Meu irmão, o eleitor tem que ver isso aí, tem que falar assim, isso é uma vergonha. Tem mais o que acontecer mesmo, porque foi o que você falou. Muita gente tem o que merece, irmão. Verdade. Tem o que merece. Fica entregando a credibilidade, o voto nessa galera mesquinha que fica usando o povo e essas entregas desses aparelhos que são da prefeitura e eles pegam como se fosse deles. Não, eu estou asfaltando a rua. É óbvio que às vezes é uma indicação legislativa, é uma indicação de um mandato, de um gabinete. O cara tem que ir lá fiscalizar para ver se foi feita a obra mesmo, se foi gasto a grossura do asfalto para aquele local, se a planta era para asfaltar a rua toda e eles só estão tapando o buraco. É isso que eles têm que fazer, né? Mostrar fazendo fotinho como se eles estivessem entregando para a população. Isso é mesquinhez, maracutaia e mau caratismo. Deixa eu só fazer uma colocação aqui com relação a dinheiro público. Eu acho que o pessoal tem que ter uma consciência de que o dinheiro público, na verdade, o dinheiro é seu. Isso aí. Quando você tem um caso lá de desvio de dinheiro, né, de qualquer coisa de corrupção de maneira em geral, sinta-se como você estivesse sendo assaltado. Estão metendo a mão no seu bolso, abrindo a sua carteira e tirando o seu dinheiro. Que o dinheiro público não é uma terceira pessoa, não. O dinheiro público, o dinheiro é seu. Então sinta-se prejudicado, sinta-se assaltado, sinta que você foi como se tivesse literalmente aberto a sua carteira e tirado o seu dinheiro. Acho que a gente tem que ter essa consciência que o dinheiro público, o dinheiro é nosso dinheiro. Aquilo ali é fruto de uma bala que você compra, de uma água que você bebe. Tudo isso gera um imposto para que seja gerado esse dinheiro público. Então, sinta-se roubado, assaltado quando você vê um caso de corrupção, de desvio de dinheiro. O dinheiro é seu. Colocaram a mão no seu bolso, abriram a sua carteira e tomaram o seu dinheiro. Aí vai doer na gente, a gente vai começar a fiscalizar o vereador que você votou, o deputado estadual que você votou, o governador e o presidente que você votou. Aí você vai ter que começar a ter uma consciência política, porque você vai se sentir prejudicado literalmente. Acho que a galera tem que ter essa consciência quando se fala de corrupção e desvio de dinheiro público. Gente, é a nossa grana, é o nosso bolso, é a nossa carteira que estão tirando. É isso, irmão. Pegando esse gancho, Rafa, nós tínhamos falado no começo sobre vamos dizer, a falha nessa capacidade de dialogar com as pessoas na comunidade. E agora, levando para um todo, dentro do contexto social, dentro do nosso município, Rio de Janeiro, aí não teria uma lacuna onde poderíamos, né, enquanto conservadores, pensadores de direita e tudo mais, entrar de alguma forma, trazendo à luz essa questão da utilização do serviço público, né, como meio de captação de voto, da má utilização do recurso público, trazendo essa conscientização de maneira mais generalizada, né? Porque assim,
A gente fala porque a gente tá no meio, a gente acaba convivendo e entendendo um pouco para poder discernir. Mas a massa popular, ela não discerne dessa forma, ela não entende. Ela acha que realmente o cara fez um favor para ela. Ela entende dessa forma e acaba se sentindo na obrigação de, tipo assim, pô, agora eu tenho que votar nele porque ele realmente... Justamente. Sabe? Então, cara, isso se dá a um processo de escravização ideológica de uma determinada região, de um determinado povo. Então o povo vota como uma dívida de gratidão por você ter feito alguma coisa por ele. Esse é o processo. É o processo eterno. Ele vai lá, pô, ele tem um problema de saneamento básico para resolver. Obviamente que ele não vai resolver esse problema. Ele vai saneando parcialmente. Isso é Maquiavel puro. Maquiavel fala isso. Você quer ajudar? Anestesia na doença e depois remédio mesmo nunca. Maquiavel. Na política tem muito disso. Inclusive, esse foi um dos, digamos, equívocos da gestão Bolsonaro. Porque se fosse um outro governo, sabe o que ele fazia? Não botava o teto de R$600 de auxílio emergencial. Botava 200, deixa mais 5 meses, mais 200, bota 400. Aí no final, 600. Porque é assim que os políticos corruptos que querem manter as pessoas dentro de uma escravidão fazem. Eles dão doses homeopáticas. Eles não te ajudam por completo, porque a intenção deles é manter você se eu ficar, escravizado. Vai ter mês que Eles vem. criam aquela bolha que te mantém preso. Isso aí. Eles não querem que você se emancipe. Esse é o pensamento esquerdista. Então, veja, sabe qual é a minha estratégia para comunicar, para chegar dentro das pessoas? Principalmente hoje, eu tenho feito muito conteúdo para gente preta. Nada contra os brancos, nada disso. Pelo contrário. Mas eu trabalho na motivação e na autoestima do rapaz preto, do cara preto. Porque o cara vai ficar ouvindo o Mano Brown Racionais falando um monte de baboseira de gente branca. A Ludmilla, essa galera hoje é moda falar mal de gente branca. Esse rapaz aí, o garoto lá do PPG lá, o MC lá, ele, uma vez na Torre de Belém, em Portugal, falando, não estou feliz por estar aqui não, porque aqui foram os colonizadores que foram pro Brasil. Com copinho de champanhe aqui, tudo aqui. Vagabundo, mano. Vagabundo, esqueci o nome dele, cara, um loirinho. Cabelinho, MC Cabelinho. Idiota. Cara lá do complexo do Pavãozinho, lá do PPG, nunca foi nem pra Japeri, através da música, o cara tá tendo a cultura, ganhou uma grana, tá tendo a oportunidade de conhecer outro país, né? Cara. E não, sabe o que é isso? É alguém branquinho, alguém do movimento preto, talvez, chegou lá e falou, não, eles são colonizadores. É por isso que o Mano Brown falou aquela bosta, idiota. Mano Brown, você é um hipócrita. Mano Brown, você é um hipócrita. Mano Brown, você é um hipócrita. Sabe por que você é um hipócrita? Eu quero falar olhando no teu olho, porque você disse que não assiste futebol europeu porque o europeu colonizou a América Latina, mas dá valor pro futebol argentino. Futebol argentino, Mano Brown, seu hipócrita, é um dos mais racistas da América Latina. Futebol argentino fica imitando macaco quando tem jogo da Libertadores lá. Quantas vezes lá no La Bombonera, no estádio do La Bombonera, eles ficam jogando banana pra plateia e pra torcida dos brasileiros? Quantas vezes aconteceram isso? Você defende o futebol argentino, então significa que você defende os maiores racistas da América Latina, que são os torcedores, não são os argentinos, mas os torcedores dos clubes argentinos. Mano Brown, você é um hipócrita. Hipócrita. Então veja, o Cabelinho, essa galera faz a mesma coisa. Qual é a minha estratégia? Eu vou ficar gerando ressentimento entre branco e preto? Eu pego o vídeo dos pretos e começo a fazer o oposto. Teve um vídeo que viralizou. Esse vídeo foi para o jornal, Pleno News, Metrópolis. Era um homem preto, mal vestido, entregando rosas. E ninguém aceitava a rosa dele. Aí um branco, pô, barbinha, cabelinho na régua, bem vestido, entregou e todo mundo aceitou. Os imbecis e idiotas colocaram que aquilo ali fosse um ato de racismo. Que ninguém pegou a rosa do preto porque o cara era preto. Eu falei, não, as pessoas não pegaram porque o cara estava mal vestido. Aí o que eu fiz? Eu, preto, comprei umas 10, 20 rosas, fui pro centro da cidade, filmei e distribuí. Todas as rosas desse homem preto aqui foram entregues. Por quê? Porque eu estava minimamente bem vestido. E eu falei que não tem nada a ver com racismo, era uma questão de postura. Eu quero motivar o maluco preto a se vestir bem, pô. O movimento negro, quando começa, o movimento negro unificado, o MNU, em São Paulo, eles lutavam por isso, pelas vestimentas do homem preto. Usar terno, usar gravata. Ah, mas isso aí é um embranquecimento. Que embranquecimento, irmão? Você vai para um casamento com a camisa do Flamengo? Tem alguns que vão, mas eu não vou. Representação pessoal. Você tem que ter apresentação isso pessoal. faz até parte de um pouco dessa ideia revolucionária, né, cara? Que é o cara... óbvio. Desconstruir.
eu tive a oportunidade, na época, de trabalhar num processo de seleção de uma instituição. E aí, a mãe do menino foi lá conversar com a gente antes do processo, né? Só que o menino tinha um cabelo, cara. O cabelo dele era bom, né? Mas só que era bom, mas ele tava tentando fazer ficar em pé, mano. Não sei como é que ele... O cara tinha um brinco aqui, ó, uma argola aqui numa orelha. Desculpa. Tipo assim, aí a mãe Existem dele falou... padrões, cara. Eu tô tentando ajudar ele, porque ele só fica dentro de casa e ele não consegue emprego em lugar nenhum, tal, não sei o quê. Até aí tudo bem. Pô, quando o cara chega, velho, como é que o cara vai conseguir emprego em algum lugar? Desculpa, irmão. E aí ele quer te impor que você tem que aceitar aquilo. E se você não aceitar, você é preconceituoso. Esse é preconceito contra a pessoa. Preconceito não, é o caraca, irmão. Preconceito é o caraca. Você quer ser revolucionário. É. Quem quer ser o Então revolucionário segura, é você. então segura aí, Pô, tu vai numa entrevista de emprego com cabelo azul, o cara já te olhou e vai atravessar. Henrique, isso é uma construção gramscista de revolução cultural. Quando aquele garotinho de 15, 16 anos, que também é um rap, que é o Samuel, ele canta uma musiquinha para ser aceito pela Patotinha, que é o ninguém precisa de padrão, cada um com sua beleza natural. A maquiagem é para quem quiser, mas isso não é coisa de mulher? Ele questiona. Ele fala, é para quem quiser. Não, maquiagem é coisa de mulher. E ponto. Assim como existem atribuições que é dada ao homem. Isso não estou dizendo que o homem é melhor do que a mulher seja melhor do que o homem. Nós somos seres iguais. Mas é importante a gente entender e levar em consideração que, fisicamente, o homem, não o ser humano, mas o homem do gênero masculino, ele é mais forte que a mulher. Em outras coisas, por exemplo, em persuasão, por exemplo, por que tem muitas mulheres hoje que são delegadas no Brasil hoje? Esse surto de delegados. Porque mulher é muito mais difícil de se corromper. Elas são melhores do que a gente nesse sentido. As mulheres são mais firmes, as mulheres são mais centradas, as mulheres são muito mais ou melhores administradoras e não tem problema nesse sentido. Então, o meu papel para se comunicar com a rapaziada da comunidade da periferia é, primeiro, antes de dar a minha ideia e dizer o que eu tenho, porque eu tenho muitos projetos bacanas, é desconstruir o que esses hipócritas como o Mano Brown, o Emicida e esse MC Cabelinho, esses hipócritas construíram. Então eu tento hoje, com os meus vídeos, com a minha comunicação, desconstruir. E vou te falar, para a infelicidade desses vagabundos, eu tô fazendo o maior sucesso, irmão. Para a infelicidade deles. E vou te falar, eu não vou parar, irmão. Eu não vou parar. Vocês estão pensando que eu vou parar e fica de ameaçazinha. MC Mano Brown mandou lá, escreveu, a parada... Meu irmão, eu nasci no Complexo do Lins. Ah, mas eu sou do Capão Redondo. Dane-se, que você é do Capão Redondo, da Zona Sul de São Paulo. Eu sou do Complexo do Lins, Zona Norte do Rio de Janeiro, Jacaré. Nasci, cresci, vendo a bala comendo, a bala voar. Tinha que ir pra igreja debaixo de tiro. Esperava apaziguar o tiro pra ir pra igreja. Voltava, cansei de vir de vigília vendo o corpo. E eu chegando na favela, onde eu morava, depois da vigília, pós-operação, guerra de tráfico, corpo estirado no chão. Fui nascido e criado nisso aí, irmão. Ninguém vai me ensinar a ser preto. Teve um idiota lá, um jornalista lá do Rio Grande do Norte, semana passada. Estive dando uma entrevista lá, fui fazer um projeto de palestra com um jovem lá no Rio Grande do Norte. O cara falou pra mim assim, não, porque existe o racismo. Eu falei, olha, existe racismo no Brasil. O racismo é pontual. Mas dizer que o Brasil é um país racista, isso é equivocado, irmão. Você dizer que o Brasil é racista, não. Tem racista. Aí ele falou, isso na tua visão. Aí eu perguntei pra ele, você quer me ensinar a ser preto? Você fez curso técnico de como ser preto? Perguntei pra ele, irmão. Porque quem morou na favela sou eu. Ele era branco. E ele era um branco, mano. Eu nem abro discussão com um cara desse. Mas se eu não abrisse, me chamariam de prepotente. Nego tudo metido lá, nego nego metido, metido. nego doce. Agora tá na moda, nego doce. Nego Chamaria de nego doce. Mas, Tá na pô, moda velho, agora. então é muito triste. Então, assim, a minha maior missão nesse primeiro momento, sem mandato, é desconstruir a narrativa desses caras. Se o Senhor permitir que a gente entre lá, meu irmão, vai ser... E deixa pra depois isso aí. E Deixa pra depois. toda essa mobilização aí, né, cara, da conscientização política da população e tal, isso pode refletir direto nas eleições e consequentemente, né, nas urnas e consequentemente nas eleições, né? Uhum. E como é que você acha que você conseguindo, né, ser eleito, como é que você acha que se essa conscientização toda realmente acontecer, como você acha que vai encontrar a Câmara dos Vereadores? Cara, olha só, seria O melhor dos mundos para você. Assim, o melhor dos mundos hoje seria um prefeito que não fosse o Eduardo Paes. A gente vai trabalhar para que o pré-candidato, que é o meu pré-candidato, que é o delegado Ramagem, seja eleito.
melhor dos mundos, a gente tirar o Eduardo Paes e ter uma Câmara Municipal minimamente difundida. Porque, na boa, ter maioria é legal, você ter maioria, ter unanimidade nem sempre é legal. Quase nunca é legal. Quase nunca é legal. Então, assim, democracia é você respeitar a opinião dos outros. O que não pode ter é o que está acontecendo hoje na Câmara Municipal com o prefeito Eduardo Paes. Ele faz assim, ó, Vem todo mundo. 30 vereadores na hora. Oi, papai, o que é para fazer? 30 na hora. Realmente, você não vê nem movimento. Você não tem uma oposição. Você tem hoje o Carlos Bolsonaro, você tem hoje o Rogério Amorim, Alexandre Esquerdo, e tem outros vereadores que também não vou nominar para não ser, talvez, irresponsável com os caras e os caras acharem que eu não o considere. Pedro Duarte, tem um vereador. Felipe Michel, Pedro Duarte, tem uma quantidade, mas são 51 parlamentares. É 5, 6 no A gente não tem nem 10%, a gente tem um pouquinho mais de 10%. De 5 a 8 no máximo. O time do cara é muito mais forte. O cara é muito grande. Então, assim. Os interesses da população ficam escanteados. Fica escanteado. O cara então, quer nem saber se o prefeito pedir, senão ele perde os cargos, porque ele tem um montão de ele vai fazer. repartição. Então, se você tem minimamente, né? Falar a linguagem do povo aqui, lado A e lado B, bem definido, pelo menos com um número igual, irmão, a porrada estanca no diálogo, entendeu? No diálogo, e você consegue combater determinadas coisas, entendeu? Então, assim, o melhor dos mundos hoje é que nós tivéssemos na Câmara Municipal um time de vereadores que tivessem capacidade, não do ponto de vista técnico, porque eles são capacitados, mas capacidade política para poder, de fato, articular a fim de que o prefeito respeitasse o poder legislativo municipal. Porque o que a gente vê hoje, meu irmão, é um desrespeito. O Eduardo Paes bota todo mundo no bolso. Literalmente no bolso, tá? Literalmente. E com isso tudo ele conseguiu acabar com o Rio de Janeiro. Claro, pô. A Avenida Brasil tá aí, pô. A Brasil tá parada. A Câmara Linha Vermelha parada. Tá aí. A Câmara perdeu a sua finalidade de representação da vontade popular, né? Irmão, sem Câmara e com Câmara ela é a mesma representa coisa. unicamente a vontade do Eduardo. do prefeito. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que vai fugir um pouco da pauta. Fica à mas vontade, você meu tá irmão. como pré-candidato, ou não sei se você vai conseguir me responder, ou se alguém puder me responder depois. Todo mundo que vai dirigir ou dirige uma viatura oficial tem que ter uma credencial especial, não tem? Sim. Os BRTs são viaturas oficiais. Estão com placas de viatura oficial. E os motoristas que estão lá, eles têm esse documento? Porque ontem eu peguei um passageiro e ele se inscreveu lá e falou que não, faz a ficha, entrou 1 ano, venceu o teu contrato, faz de novo. O certo seria o cara ter um treinamento para motorista de uma viatura, porque não é uma viatura. O do ônibus articulado. Realmente preciso entender a legislação, tá? Deve Se ser o alguma coisa processo, coletiva. se o processo Alguma autorização seletivo é uma questão como se fosse de um ônibus, se existe um treinamento prévio para que eles estejam habilitados para a condução do BRT ou do VLT ou BRT? BRT, o BRT. Do BRT. Aparentemente, conduzir o BRT é até mais fácil do que conduzir um ônibus comum desse, que passa pelas avenidas arteriais e tudo mais. Então, não sei qual é o grau de instrução que eles recebem. A minha dúvida é o seguinte, entendeu? porque ele é uma viatura oficial. Porque os ônibus das empresas normais, as placas são brancas, né? É uma viatura privada. É uma viatura privada. Com letras vermelhas. Uhum. O BRT, ele é uma chapa branca com as letras azuis, que significa que são viaturas oficiais. Sim. Mas Então, muito o cara legal pra- esse seu raciocínio. Eu nunca tinha Então, pensado nisso. pro cara poder dirigir aquilo ali, ele tem que estar em diário oficial, ele tem que ter tudo uma Pode pauta. ser que tenha alguma autorização E não- coletiva. Pelo que A gente- que eu peguei com o motorista, ele falou que ele fez o processo seletivo para dirigir, ele tem que ter a carteira específica, ponto. Sim. Vence 1 ano, aí a prefeitura renova. Venceu 2 anos, você não renova mais. Tem que entender como é que é o processo licitatório. Tem O que... contrato também o pode estar dentro do contrato. contrato do motorista. Que o período quando ele está em função, é igual alguns órgãos que portam arma. Quando ele está em atividade, ele não tem o porte de arma, mas quando ele está em atividade, ele pode exercer. portar arma. Entendeu? Ele sai dali e acabou, ele não tem porte de arma. O porte é quando ele está ali na atividade profissional. Pode ser isso. Tipo- Ele tem tipo essa vigilante. autorização. Por exemplo, Mas é tem o que uma eu te falei, Pode ter empresa... essa mas autorização enquanto tá... Você tem a carteira do vigilante, nacional do vigilante, para você portar esse então. serviço. Então. A minha pergunta é essa. É que quem gerencia ali o BRT, diferente desses ônibus normais, se não me engano, é a MOB. Isso, É a Mob MOB. Rio. A MOB Rio, então. Aí você tem que entender como é que é o processo licitatório da MOB Rio e esses profissionais estão debaixo desse guarda-chuva da MOB Rio. Acho Aí que é até para uma... não ter esse trabalho todo de habilitar indivíduos, ele É. deve ter uma autorização coletiva. Entendeu? Talvez ali você tenha
os seus treinamentos. Tem que entender, é uma pergunta pertinente, é um ônibus com emplacamento diferente, não é uma licitação... Tem os articulados, que tem outra... que são articulados e tal, mas no que diz respeito a dificuldade e facilidade, ao olho nu, ao que me parece é mais fácil. São retas, não tem trânsito, não tem... treinamento pro articulado. A minha pergunta é sobre uma viatura oficial. Sim. Ela é uma viatura oficial. Mas e quando as pessoas entendem, quando as pessoas ouvem viatura oficial, elas imaginam uma coisa, por exemplo, como se fosse uma viatura de polícia. Sim, uma ambulância, uma ambulância uma e tal. viatura da PM. Talvez não esteja nesse critério, nesse nível de viatura oficial. É uma viatura da prefeitura /Mob Rio, entendeu? É um ônibus articulado da prefeitura, não é uma concessão privada, não é uma empresa privada que cuida daquilo e tudo mais. Mas não sei se pode ser considerado uma viatura como a gente olha, por exemplo, a viatura da polícia, a viatura da ambulância e tudo mais. É uma pergunta pertinente, mas tem que estudar a fundo para responder melhor, entendeu? Agora, Rafael, assim, vamos falar um pouco desse problema que teve lá no Sul, né? Sim. Fugindo um pouco aqui do interesse regional, mas vamos chegar aqui. Boa. Né? Essa catástrofe da natureza lá, né, cara? Tendo em vista, assim, eu não conheço o Rio Grande do Sul, né? Mas o que a gente costuma ouvir falar que é um estado com uma estrutura, né, muito melhor do que aqui do Rio de Janeiro. Eu não sei porque eu não conheço. Eu ouvi algumas pessoas falando estruturalmente melhor do que aqui do Rio de Janeiro. E se isso que aconteceu lá acontecesse aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, como é que o nosso estado estaria por ter uma estrutura, né, inferior a deles lá? E como seria tratado isso aqui no Rio de Janeiro com relação a verbas públicas? Porque o que acontece? Tá até rindo já. Já tem decreto assinado pelo presidente, né? Que já os processos licitatórios caíram. Então todas as regras para se utilizar o dinheiro público foram abolidas para o caso de emergência, né? Que realmente é um caso de emergência. Isso acho que é até pertinente. O problema é a utilização dessa grana se isso fosse aqui no Rio de Janeiro, cara. Cara, olha só, fazer um paralelo aí entre o estado do Rio Grande do Sul e o estado do Rio de Janeiro. Eu conheço o estado do Rio Grande do Sul, eu conheço a cidade de Bento Gonçalves, eu conheço a cidade de Gramado, que são duas cidades turísticas muito boas, na Serra Gaúcha, como aqui no Rio de Janeiro a gente tem a Serra, ali a região serrana, lá eles também têm. Então você tem ali a Serra Gaúcha com várias cidadezinhas, Canela, Gramado, Bento Gonçalves. Eu fui nessas cidades, são cidades muito bonitas, muito estruturadas. Conheço a capital do Rio Grande do Sul, que é a cidade de Porto Alegre, né, que também é uma cidade costeira, é um porto, né? Porto Alegre ali no mar, aquela coisa toda. Eu conheço bem. O estado do Rio Grande do Sul ele é pior do que o Rio de Janeiro, em quase todos os aspectos, inclusive em infraestrutura. O estado do Rio Grande do Sul, ele se assemelha ao estado do Rio de Janeiro porque eles também estão sob recuperação fiscal. São os estados que mais devem à União. É o Rio Grande do Sul em primeiro, depois o Rio de Janeiro. Tem uma dívida muito grande com a União e está sob recuperação fiscal. Regime de recuperação fiscal. O Rio Grande do Sul, ele, né, viveu essa calamidade. É uma questão realmente muito delicada, muito difícil, que eu não desejo para nenhuma pessoa, né, os gaúchos, né, como são a nomenclatura que eles usam, né, para eles, o gaúcho, eles são brasileiros, irmão. São brasileiros e a gente tem que sentir essa dor. São nossos irmãos, são brasileiros, são da nossa pátria, que inclusive tiveram uma representatividade na história muito relevante, porque se o Sul hoje é Brasil, é por causa da luta daqueles homens ali. Batalha de Farroupilha, os gaúchos eram brabos, de verdade. Na guerra contra o Paraguai, inclusive os gaúchos são bem legais e tem, inclusive, uma influência política muito grande no Brasil e no Rio de Janeiro. Getúlio Vargas, por exemplo, era gaúcho, entendeu? E governou o Brasil, foi um ditador no Brasil. O governador do Rio, que gerou a favelização e essa questão da guerra das facções do Rio de Janeiro, também é do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Trouxe, né, esse foi um dos piores governadores da história do nosso Rio de Janeiro. Então, existem muitas semelhanças e proximidades entre Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O que está acontecendo lá é um problema seríssimo de administração pública. Por quê? O gaúcho já paga imposto, já paga ICMS, já paga ISS, já paga uma série de impostos sobre produtos, sobre consumo, bens e consumo, uma série de coisas. Quando o governo deve dar a contrapartida diante de uma calamidade pública dessa, o que o governo faz? Pede Pix.
inadmissível que o governo do Rio Grande do Sul fez e está fazendo com aquelas pessoas. Pedindo Pix, irmão. Cara, você já paga imposto. Como é que agora você vai ajudar o governo a te ajudar? E o que está acontecendo lá é uma parada magnífica do ponto de vista da mobilização das pessoas, questão humanitária do lá. gaúcho, da questão humanitária. O povo pelo povo está ajudando o próprio povo. Estão sendo bloqueados, né? E agora, como está sendo um sucesso a ajuda humanitária do próprio povo, o Estado que está ficando de lado, tipo assim, cara, a gente viu que esses bichos, esses miseráveis não servem para nada. O que eles estão fazendo? Criando barreiras. Estão pedindo habilitação, que é uma espécie de habilitação. Qual é o nome do coisa lá? Mesmo. Que é o cara que dá embarcação, do jet ski, ele tem que ter uma autorização. Uma habilitação náutica lá. Tal. Eles estão pedindo aquilo para as pessoas que estão indo ajudar. As ajudas humanitárias estão chegando e eles não estão permitindo de entrar, proibindo pouso de determinadas aeronaves da iniciativa privada. Estão bloqueando o caminhão, pedindo nota fiscal de cestas básicas. Precisa, o Estado... né? E quando eu digo o Estado, não é o Estado do Rio Grande do Sul somente, mas o Estado em geral, nessas horas, ele só serve para atrapalhar a vida do cidadão, meu irmão. Eu não sou libertário, tá? Eu não sou libertário. Mas eu sou um cara conservador, mas eu tenho alguns princípios liberais do ponto de vista econômico. E o liberal, do ponto de vista econômico, acredita que o Estado não deve interferir em nada. Em nada, meu irmão. Se não fosse o Estado, o cara da birosquinha ali estava com muito mais dinheiro do que ele tem hoje. Se não fosse o Estado, o cara do supermercado poderia contratar muito mais do que ele contrata hoje. Você sabe que uma contratação de um profissional de carteira assinada, ele tem um custo gigantesco pro empresário e pro profissional para bancar o Estado? O sindicato, uma série de coisas. Então, essa calamidade mostrou uma coisa lá no Rio Grande do Sul. Primeiro, que o povo gaúcho continua sendo esse povo resiliente e forte, protagonista da sua própria história. Segundo lugar, mostrou que o governo, o Estado, sobretudo o governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e companhia, se mostrou fragilizado e se mostrou completamente incompetente. E outra, se mostrou completamente ineficaz. O povo está fazendo muito mais do que o próprio Estado. Eu vou dar um exemplo aqui prático. No estado do Rio Grande do Sul, em setembro, novembro do ano passado, aconteceu uma tragédia semelhante, enchente, não de proporções como essa que aconteceu agora, que realmente essa foi de proporções de magnitudes inimagináveis. E vem mais água hoje, né? Desde 1941 não tem. Algumas cidades estão dizendo que as águas vão baixar depois de 10 dias. A gente não tem a magnitude. Eu tenho pessoas na igreja que eu frequento que são do Rio Grande do Sul. Prédios de 4 andares estão debaixo d'água. Irmão, você tem noção do que é um prédio de 4 andares? Algumas regiões, o posto de gasolina só aparece a parte de cima. E a gente sabe que o letreiro do posto de gasolina é bem alto, irmão. Ou seja, quantas casas estão por ali por baixo submersas? Isso é um ponto. Em setembro de 2023, teve uma enchente lá também. E aí uma ponte caiu. Aí o governador foi fazer um orçamento para refazer a ponte naquela cidade. O que aconteceu? O orçamento era de 20, 30 milhões para construir a ponte, Henrique. Estou falando do Estado e da iniciativa privada. Estado, governo contra o povo. E, além de ser 20, 30 milhões, deu um prazo de 2 anos para ser construído, alguma coisa do tipo. Aí o povo ficou revoltado daquela cidade. Sabe o que eles fizeram? Os empresários contrataram engenheiros, uma construtora. Empresários, a população, juntaram dinheiro, construíram uma ponte com o custo de apenas 5 milhões de reais, 4 vezes menor do que o custo do governo, e construir a ponte em cerca de 3, 6 meses no máximo. Ou seja, sei lá, muito menos tempo e muito menos recursos para construir a ponte. Sabe o que o governador falou? O Eduardo Leite, esse miserável que está sentado na cadeira de governador do Rio Grande do Sul. Olha, a gente vai ter que reconstruir essa ponte, porque possivelmente vai vir uma outra tempestade e ela vai ser derrubada, porque não foi o Estado que construiu. Vê essa tempestade agora. Onde está a ponte? A ponte está em pé, irmão. E quais foram as pontes que foram derrubadas? A ponte que o Estado construiu. Sabe por quê? Porque é um cimento de péssima qualidade, material de péssima qualidade, um orçamento lá em cima e um prazo de entrega super longo. O Estado só serve para atrasar a vida das pessoas. Se não fosse o Estado, talvez os gaúchos estivessem recebendo muito mais ajudas hoje. Você fez essa pergunta sobre o estado do Rio Grande do Sul. Se fosse no Rio de Janeiro... Esquece. Se fosse no Rio de Janeiro, ia ser aquele filme Um Dia Depois de Amanhã, irmão. E hoje, Apocalipse aqui. Salve-se quem puder. Na internet saiu uma parada de lá que eles proibiram de doar as cestas básicas até que o Lula chegue.
As cestas básicas só vão sair de onde elas estão quando o Lula chegar lá. Pô, Malditos. Covardia. Tem que queimar no fogo do inferno. Irmão, olha só. Eu sou crente. Prego amor, prego Jesus, Jesus é amor. Mas, irmão, pior do que você não receber a salvação é você impedir que outros recebam. Jesus tem um sério problema com esses caras, que eram os fariseus. Os fariseus, eles não queriam receber Jesus, mas impediam as outras pessoas de recebê-lo. Aí Jesus ficava pé da vida com eles. O governo se coloca no lugar do fariseu, que não ajuda e não quer deixar ninguém ajudar. Tem que queimar no inferno. Malditos, raças de víboras. Vocês que estão impedindo que as ajudas cheguem nas pessoas com vulnerabilidade social, financeira e que perderam tudo. Custo inestimável. Pessoas com corações enlutados. Vocês são malditos. Vocês têm que queimar no fogo do inferno, seus miseráveis. O papo tem que ser reto, irmão. Tem que ser reto, é triste. Aproveitar a temática aqui. O ambiente aqui onde nós estamos gravando o podcast é o Estúdio Eterno Herói. Tem relação direta ligado com o podcast Eterno Herói. Eles estão fazendo captação de doações. Boa. Para que sejam enviadas lá para os nossos irmãos lá do Sul. Boa. E Bruno vai falar aí o endereço aqui para vocês. Então, se você não tem referência de onde trazer sua doação, você está querendo doar, mas não sabe como, nós vamos anunciar aqui o endereço aqui em Realengo, Magalhães Basto. Se você quiser uma referência, Vila Militar, final da Vila Militar. O Bruno vai falar o endereço ali, anota aí com calma e traga sua doação, que provavelmente sexta-feira, para a semana agora, o responsável vai estar levando essas doações para que chegue lá no Sul aos nossos irmãos que estão lá passando essa... É isso aí, galera. Olha só, tem prioridade para alguma coisa? Água, de preferência? Cara, água. O pessoal tá pedindo muita água e a gente vai começar um projeto. Inclusive, a gente vai trazer para cá para o pessoal mandar para base aérea, né? A gente vai trazer para cá para o Eterno Heróis. O pessoal tá pedindo água potável, que tá tendo um grande problema com água potável, e roupa de bebê, velho. Tá? Importante. Eu não queria fazer o pedido de roupa de bebê, até falei com o pessoal lá da igreja, porque as pessoas têm aquele sentimento, tipo assim, opa, é a oportunidade que eu tenho para dar essas roupas velhas. Não é isso. Por isso que eu tenho uma séria restrição em pedir roupa, porque as pessoas aproveitam para fazer da parada um brechó. Não é. Esvaziar o guarda-roupa, não é. É roupa específica de bebê, cara. A galera tá precisando muito lá. E água potável, meu irmão, manda caminhões, helicópteros, aviões de água potável. A galera tá precisando muito. Então vamos lá, galera. Vou passar o endereço aqui, tá? Estúdio aqui do Eterno Herói, é Estrada General Carobert, né? Isso, Pereira da Costa, 1520, Realengo, Magalhães Basto, Rio de Janeiro, tá? Final da Vila Militar, pessoal, beleza? Boa. Então só chegar aí com a sua doação, tá? Vamos dar prioridade aí, água, né? Que é o que o pessoal tá pedindo muito lá, tá? Então só trazer seu material aqui para esse endereço que a galera vai fazer chegar e via base aérea lá para os nossos irmãos lá do Sul, tá? Chama a gente aí no direct do nosso canal do Instagram aí, Podcast Relíquia. Chama lá, a produtora vai te atender e vai te passar o caminho direitinho. Ou até o contato do Henrique, se quiser também, que é o Henrique explica mais, né? Porque às vezes as pessoas ficam meio assim, né? Vou dar o quê? Por que eu posso doar? Como é que eu faço? Normalmente, às vezes, as pessoas querem ajudar, a maior dificuldade é saber aonde vai levar essa doação. Então, tendo referência, já ajuda bastante. Podcast Relíquia, vai lá no nosso... Não precisa seguir a gente, não. Vai lá no direct da gente, chama lá, fala com a produtora lá, ela vai dar o caminho, ela vai dar o endereço direitinho, você vem aqui, faz sua doação, que vai ser de bom grado. E aproveita para conhecer o projeto também, que aqui acontecem coisas maravilhosas. Aproveita também para conhecer todo o projeto do Eterno Herói, que é uma situação muito legal. Estrutura muito boa. Parabéns, galera. Um projeto muito legal que acontece aqui. Agora, falando em gastar o dinheiro público, né, cara? Voltando ao gasto do dinheiro público. Só pra não fugir. Aí você falou da ponte que os caras fizeram lá. Aqui no Rio, o tráfico também fez uma ponte aí que a prefeitura não conseguia fazer. Ligaram geral. O cara fez a ponte por 70 mil. E o governador, o prefeito falou... Fez uma licitação que tinha dado mais de 200. Mais de 200, 500 mil para fazer uma ponte que os caras gastaram. Mesmo assim, demorou. Cozinhou, o cara foi lá. O tráfico foi lá levantando bandeira para tráfego não, galera. Pagou um pedreiro da comunidade. Pegou o seu Zé lá, pegou o seu Zé da comunidade. Tá bonitona. Que vergonha. Ele falou, se vier quebrar... O cara mandou mensagem pro... Na época era Balanço Geral. Era o tiro já. Aí mandou mensagem lá, construiu uma ponte. O cara foi lá, filmou. Tá aqui a ponte feita pelos caras. Porque a prefeitura não... Incompetência, irmão. Que isso, cara? Quer roubar.
A parada custa... Já tinham recebido, né? E o pior é que já tava pago a empreiteira, que na verdade tinha feito um aditivo. Aí. Porque encontrou um problema. Óbvio. Fez um... Óbvio, vai encontrar Aí o botou- terreno, tá baldio. Foi em cima do rio, era só tacar dois Desgraçado. pilar e taca Cara, concreto. pagou um pedreiro da comunidade lá e tal. Botou o seu Tião rapidinho. Seu Zezinho com o Ah, ajudante meu irmão. dele. Botou lá no prumo direitinho e resolveu. Ainda Botei o falou, radier ainda- daquele grandão. Ainda mandou recado. Se derrubar a ponte. Aí, ó, vai lá. Ponte Vai tá lá, até nervosinho da Odebrecht. hoje. Detalhe, pintada sem nenhum rabisco, é a ponte mais bonita da comunidade. Olha isso. Cara, a iniciativa Boa privada vontade política. não é o caso do traficante, porque a gente não concorda com essa questão do dinheiro do tráfico. Isso é uma situação que a nossa mãe nos ensinou, meu irmão. Dinheiro sujo, a gente não Verdade. mete a mão e tudo mais. Mas isso mostra que a iniciativa das pessoas, muitas vezes, elas são mais eficazes do que as iniciativas do Estado. A iniciativa entendeu? popular, né? É Propriamente difícil. dito. Se o povo entender, cara. Se a o povo vontade entender- popular É. tivesse representação, de fato, a gente teria a maioria dos problemas sociais resolvidos. É porque a gente olha para o político, eu sei que a gente vive um momento da política bem complexo. A gente está vendo a polarização política. Né? Você tem que ter lado. Isso é bom pra caraca. As pessoas hoje conseguem identificar. Qual é o teu lado, irmão? Tu é vermelho ou tu é verde e amarelo? Tu joga em qual time? É, irmão. Ou tu tá no muro, ou tu é verde por fora e vermelho por Ou dentro. tu é melancia. As É, pessoas melancia. hoje não estão mais caindo em qualquer um. Outros ali, aqui, por causa de uma cesta básica, um gás e tudo mais, acaba sendo persuadido pela vulnerabilidade financeira. É complexo, não dá pra estar na pele da pessoa pra você também ficar julgando a pessoa nesse sentido. Eu discordo, mas eu entendo. Mas o mundo girou, irmão. Não é qualquer vereadorzinho que chega com a cestinha básica que leva voto, não. Não, e eles sabem disso já. Sabem, a gente tava sabem, falando semana A sabem. passada. estratégia tem que ser outra, porque meu não tá filho, colando não mais. entra Esse não. voto de cabresto Hoje já A caiu. população aprendeu que antigamente tinha aquele negócio do cara pedir teus dados, aí pedir o número do teu título. Aí a pessoa ficava com medo do cara descobrir se você votou ou não. Aham. E aí a pessoa ia lá, votava, cumpria aquilo que tinha... Hoje não, hoje agora a pessoa sabe que pegou o número, não tem como saber quem votou mesmo. Ela pega o que você deu, pega o Isso aí, dinheiro, pega o a dinheiro de cesta, todo pega- mundo Pô, e no final, vota em quem bota você no- quiser. Vota justamente quem não deu Antigamente nada. tinha, Isso aí. tinha um candidato em Anchieta que fazia isso. Eu não vou falar o nome dele, não. Ele vai me pegar de paulada. Mas tinha um cara que ele botava na boca de urna. Meu Deus. 200 na porta de um colégio, 200 na porta do outro, dá teu título. Pá! Ó, só vou pagar no final se tu votar em mim. A gente ficava naquela, voto no cara ou não voto? Eu voto ou não voto? Ele tem Porque como tu não descobrir. sabia, ele tem como descobrir. Quer dizer, ele conseguia se eleger, ou eleger quem ele queria, dessa forma. Porque ele fazia um curral eleitoral ali firme. Porque o pessoal só recebia no final. Aí ficava naquele negócio, ó, o cara ganhou ou não ganhou, ganhou ou não ganhou. Ou seja, o cara conseguia fazer isso por muitos anos, perpetuou por muitos anos. Né? É isso, loucura, né? a galera tem que estar muito consciente de que Agora ninguém tem tem- como saber quem você vota, Agora tem independente de internet, qualquer agora, coisa, cara. gente. Só Pelo fica amor de cego Deus. quem quer. A internet está aí, o Você cara vai lá, vota em qualquer catuca um. lá. Se o cara te der o dinheiro, pega o dinheiro e vota em outro. É. Ponto. Agora, voltando aqui ao dinheiro. Volta, Voltando ao dinheiro. Bota a farra pública aí, por favor. voltando Ô, à dinheiro farra. público. Voltando à farra, né? Tivemos um exemplo aí agora, né, de um evento no Rio de Janeiro que foi repercutiu no Brasil e como é a Madonna, né? Praticamente repercutiu Lembrei até a no música. mundo inteiro. Não, Não, calma, se empolga, vai querer subir na mesa, vai Pô, fazer Gadão, igual ela, tava né? lá no show, hein? Tava lá, Tava lá no tava show, batendo hein? bundinha lá no show. Aí falou que não, eu tava fazendo Uber. Nem tá vendo, tava lá fazendo tava Uber. lá. Só ele. Só ele que é tudo conseguiu entrar com o Uber lá. Então, voltando aqui ao centro da pergunta, tivemos um gasto público, né, gigantesco nesse show. Lembrando, tá, pessoal, que Rio de Janeiro é uma cidade, não estou falando que eu sou contra os grandes eventos, nada não, que o Rio de Janeiro é uma cidade propícia a isso aí. Eu sou contra ao investimento do dinheiro público cujo beneficiário do retorno de tudo isso foi a iniciativa privada. Então eu acho que isso aí o maior beneficiado foi a iniciativa privada. Eu acho que o dinheiro que eu falei antes, né, o dinheiro público é o meu dinheiro. Eu não quero bancar o show da Madonna. Sim. Eu não quero pagar para ela vir aqui. Não sou eu que vou ser o beneficiado. Sim. Né? Se eu fosse um empresário convidado para um grupo de empresários para trazer a Madonna, bancar, botar uma grana e receber o benefício, beleza, eu sou empresa, vivo de negócio, ok. Mas eu, como cidadão, né,
pagador de impostos, o dinheiro é meu, o dinheiro público, é que eu falei antes. A gente tem que ter a consciência de que o dinheiro público é o nosso dinheiro. Eu não queria bancar a Madonna para vir aqui no Rio de Janeiro, vir aqui fazer o show, a iniciativa privada ganhar o dinheiro e a Madonna ir embora daqui com 17 ou 20 milhões, dando tchauzinho pro povo. Eu não queria isso. Né? E, infelizmente, foi isso que aconteceu aí devido ao nosso prefeito festeiro, né? Eduardo Paes. O cara que Tá dança? feliz Varão feliz dançarino? Barão que dança. Requebra tudo? feliz e pimpão aí com esse gasto do dinheiro aí. Cara, vamos lá. A gente precisa fazer um discurso aqui e uma análise sem emoção, baseada na razão e nos espectros que são positivos e são negativos para a cidade diante de um show de uma estrela do pop. Embora alguns gostem ou não, a Madonna é uma estrela do pop. Exatamente. Ela tem até o título de rainha do pop, como o Michael Jackson tinha do rei do pop, ela é a rainha do pop. Vamos lá, o Rio de Janeiro tem uma vocação. Toda cidade tem sua vocação. A vocação do Rio de Janeiro é uma vocação turística, vocação artística. Nós temos essa vocação. Embora a gente tenha aí a maior cidade de recolhimento de royalties de petróleo, que é da Petrobras, embora a gente tenha grandes empresas, sede da Petrobras, a sede do Banco Nacional de Desenvolvimento, que é o BNDES, a gente tem grandes empresas e grandes estruturas burocráticas, não, mas do setor privado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas a nossa vocação não é essa, como São Paulo, por exemplo. Os grandes escritórios, as grandes multinacionais estão na cidade de São Paulo. A vocação dos caras é pegar um terno, pegar uma gravata e ir para o trabalho, e é aquilo ali. Fazer linha de metrô para tudo quanto é lado, parece um outro país. A vocação do Rio de Janeiro não é essa. Então é óbvio e é natural que, por nós termos uma vocação cultural, a cidade do Rio de Janeiro promova ações culturais para a população e para o bem-estar da população, e que através dessas ações culturais, de shows e de grandes eventos, de grandes proporções, ela também vai beneficiar uma cadeia produtiva. Agora eu estou falando por uma visão economista sem paixão, sem emoção. Você tem a rede hoteleira superlotada, e quando eu falo superlotada, eu tenho um amigo meu que é do Nordeste, o nome dele é Matheus, do Sergipe, e estava hospedado aqui no Rio de Janeiro. Ele estava hospedado num Airbnb em Copacabana, que ele pagava, 200 pratas por dia. E a diária dele vencia numa sexta-feira e ele não renovou, porque ele não sabia se voltaria ou não. Quando venceu as diárias dele, ele tentou renovar o plano. Lembrando que o show da Madonna seria no domingo, no sábado, no dia seguinte. A dona do Airbnb disse que ele não conseguiria mais renovar, porque não tinha vaga. E aquele mesmo quarto que ele alugou por R$200, ela estava alugando por R$800 e já estava preenchido. Então você tem um aumento de taxa de ocupação da rede hoteleira de nível absurdo. Isso significa dinheiro na mão do trabalhador, do empresário e na mão da prefeitura mesmo, né? Também que da volta como imposto. Também da sobre prefeitura. o consumo Sim, e também da prefeitura serviço. e na mão de empreendedores diretos. Porque o Airbnb, por exemplo, é uma negociação que o dono do imóvel faz direto com a empresa que faz essa articulação com o hóspede. Então a prefeitura, tecnicamente, não vê esse dinheiro, só vê depois que ele consome. Aí é o imposto sobre bens e consumo. Isso é um ponto. Então, houve sim uma arrecadação milionária, porque você tem rede hoteleira, você tem turista, você tem passagens aéreas, você tem serviço de transporte, de Uber, de táxi, todo mundo botou dinheiro no bolso. Guias turísticos. Guia turísticos, não é dinheiro, bares e restaurantes, que, irmão, a movimentação foi para mais de 300 milhões em si, de até reais. em casas de shows, boates. Que É uma movimentação financeira sem precedentes. Se eu chegar para você aqui só bater, fazer uma análise emocional, eu vou estar equivocado. Isso é um ponto. É a vocação da cidade, é show. Poderia ser o show do Rolling Stones, que botou muito mais gente do que a Madonna. Poderia ser show do Bruno Mars. Poderia ser show de tantos outros, do Drake, de tantos outros artistas internacionais ou nacional. O Rio de Janeiro é o lugar para se fazer isso. Eu não tenho crítica nenhuma ao show da Madonna como show propriamente dito. Eu tenho crítica ao recurso público que é usado para a promoção do show da Madonna. O que fizeram foi, pegaram 10 milhões da prefeitura e 10 milhões do governo do estado e injetaram no show da Madonna. Não havia necessidade, porque é importante entender que o show da Madonna era um evento privado da maior instituição financeira e bancária do Brasil, que é o Itaú. Foi uma comemoração do primeiro centenário dessa instituição financeira. O Itaú é o banco mais rico do Brasil. Ele sozinho pagava um show. Segunda coisa,
Discriminação social. Você usa um espaço público. As areias da praia de Copacabana é um espaço público. É um espaço meu, teu, dele, de qualquer carioca, de qualquer cidadão brasileiro. Então você usa um espaço público para delimitar um perímetro privado de camarotes e de área VIP que, meu irmão, foram gigantescas. Eu nunca vi. Eu passei lá antes e vi uma montagem, era uma cidade praticamente. Um espaço de área VIP para 7.500 pessoas, meu irmão, é uma cidade. Então eles dominam um espaço público dentro de um evento que é privado. E os recursos de 10 milhões que chegam da prefeitura era justamente com a contrapartida de que a prefeitura iria ter acesso a essas vagas VIP de camarote. Então eu não sou contra o show da Madonna. Alguns conservadores podem até me bater. Ah, mas ela fez apologia ao sexo. Desculpa, irmão, você não vai ver um show da Madonna. Aí é a Madonna. A Madonna faz isso desde os anos 80. Você não vai ver... Essa é a bandeira dela. Essa é a bandeira dela. Então você não... E essa é uma turnê internacional. Pra quem entende de música, que é da área da produção cultural, que sou eu, uma turnê do Coldplay, por exemplo, que é uma banda que eu gosto demais. O U2. Eles têm um show, tem uma turnê. A turnê tem a música 1 e a música 10. A mesma música vai ser tocada na Nova Zelândia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Oklahoma, na Austrália e no Rio de Janeiro. É o mesmo show. O que ela fez no Rio de Janeiro, ela fez na Inglaterra, ela fez na Colômbia, ela fez em todos os lugares por onde ela passou. Você não pode mudar o show de uma artista porque o Rio de Janeiro e o Brasil é conservador. Não é assim. Não contrate a Madonna. Sendo que eu não sou contra a contratação da Madonna. Eu sou contra a utilização de verba pública. E foi isso que fizeram. Utilizaram verba pública. E o pior, que eu vou soltar essa bomba aí que eu não vou revelar aqui. Nós levantamos informações, nós debruçamos durante todo esse final de semana, eu e o deputado Alan Lopes, que é deputado estadual pelo estado do Rio de Janeiro, nós debruçamos diante de uma investigação e nós cruzamos os dados. A equipe dele com a minha equipe. E nós descobrimos que a empresa que promoveu o evento, que foi a empresa que recebeu os 10 milhões da prefeitura, é uma empresa que tem fortes ligações com a administração pública municipal. A gente descobriu que o dinheiro rodou entre eles. Entre eles. É aquela coisa de você não precisa ser o rei, basta você ser amigo do rei. Mas a gente vai revelar essa bombinha daqui a pouquinho. Calma. Beleza. Foi só o spoiler aqui, que é muito pior do que se imagina. Precisamos muito trazer pior. o deputado Alan Lopes aqui também, falar sobre a comissão, sobre a questão Comissão de Educação, isso aí. É importante. É muito pior. Então, O assim, espaço está aberto para ele, hein? pô, legal. Muito bom. É um parlamentar que tem feito um trabalho excepcional na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com competência, um trabalho de inteligência e de fiscalização. Muito, mas muito legal mesmo. Então eu digo pra vocês, Satia, você é contra o show da Madonna? Eu não contrataria. Satia, você iria no show da Madonna? Nem de graça. Não vou. Não gosto. Satia, você iria no show do Coldplay? Talvez. Satia, você é a favor, então, já que o Coldplay é sua banda, uma das bandas favoritas, você é a favor da prefeitura dar 10 milhões pro show do Coldplay, mesmo sendo sua banda favorita? Não. Não. A prefeitura não tem que bancar nada. Se tem que bancar, então é aberto pra todo público. Não tem que ter área VIP, pô. Entendeu? É aberto pra todo público. O dinheiro é meu, pô. Então tem que ter direito de ter acesso àquele show. Então o que eu julgo como errado é a maneira como se utilizou do erário público para favorecer amigos pessoais, que foi o caso das áreas VIPs e dos camarotes que tiveram ali. Eu duvido que a galera de Ricardo de Albuquerque, de Anchieta, de Marechal Hermes, de Deodoro, de Madureira, duvido que essa galera teve acesso à área VIP do show da Madonna. Quem tava lá era Luciano Huck. Quem tava lá? Angélica. Essa galera que tava lá. Até Jesus, o ex. O ex tava lá. Até Jesus. Aí é mole. Com o dinheiro dos outros é mole, meu irmão. É essa a crítica que eu tenho. Agora, venhamos e convenhamos, não dá pra gente tapar o sol com a peneira. Foi uma movimentação milionária na cidade do Rio de Janeiro e que todos os setores produtivos foram beneficiados com isso. Não tenho nada contra isso. Não tenho nada contra o carnaval. Satia, você é evangélico, você é a favor do carnaval? Não é que eu seja a favor ou contra, não tenho nada contra o carnaval. Então, e é uma falando manifestação do carnaval, cultural. eles botaram mais um dia agora, né? Botaram mais um dia agora. Agora, sabe o que eu sou a favor? E é uma proposta minha, se o senhor permitir que eu sente na cadeira legislativa, no Rio de Janeiro, a gente valorizar a cultura cristã. Sabe por que muitas vezes a gente reclama da galera que está promovendo cultura secular lá? Ah, só tem isso, só tem isso. Mas quando tu vai lá no balcão para ver as solicitações e as demandas, não tem demanda cristã, velho.
não tem representante cristã que esteja pedindo algo para a igreja, para a instituição religiosa. Até Não de forma tem. geral, né? Produções Pô, culturais. não tem ali produção cultural. Que a gente critica a produção cultural que está aí hoje, Ah, mas e cadê? não tem ninguém produzindo conteúdos que Isso, informativos, isso. Construtivos e religiosos. Uma das propostas minhas para a produção cultural religiosa e a representação cristã na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem mais da metade cristão, seja católico, protestante, seja católico, apostólico romano, na cidade do Rio de Janeiro. E a Nota gente específica, né? e a gente só tem um evento, que é um evento cristão, que é a Marcha para Jesus, que tem verba do Estado. Ah, Satia, você concorda? Concordo. Tem dinheiro público para parada gay, tem dinheiro público para Marcha da Maconha, tem dinheiro público para tudo. Por que não vai ter dinheiro público para Marcha para Jesus? Concordo. Agora, o único evento que a gente tem é esse, é a Marcha para Jesus. Por que a gente não tem, por exemplo, uma cantata de Natal no Teatro Municipal? Uma temporada. Tô dando até spoiler aqui para talvez você vai ver pré-candidato a vereador fazendo a mesma proposta. Uma temporada do dia 2 de dezembro até o dia 23 de dezembro. Uma temporada de todos os dias, uma cantata de Natal, pega uma companhia braba para fazer toda a encenação, a Via Dolorosa, até a ressurreição de Jesus, num aparelho público icônico da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil, que é o Teatro Municipal. Quantos cristãos nunca... Vocês já pisaram no Teatro Municipal? Rafa, você, Só trabalhando. Só trabalhando. Então, assim, desculpa, Henrique, só para concluir. Por que nós, cristãos, não adentramos e usufruímos desses espaços públicos? Ei, velho, eu sou pagador de imposto, irmão. Entendeu? Falta um representante que fomente carnaval. 5 dias, agora são 5 dias de carnaval. Por quê? Porque as igrejas, no carnaval, elas fazem o retiro. A igreja que tem um pouco mais de estrutura, sendo que cresceu muito e diminuiu a quantidade de sítio. Tem igreja que não faz retiro porque não tem estrutura, tem igreja que não faz retiro porque não tem agenda de sítio disponível para o cara fazer o retiro. Por que não criam o dia do eu fico, ao invés do dia do retiro, e a Prefeitura do Rio de Janeiro disponibilize verbas para, por exemplo, alugar a Joanice Arena, enquanto estiver acontecendo 5 dias de carnaval na Marquês de Sapucaí, no Terreirão, na Intendente Magalhães, vai ter o dia do Eu Fico, 4 dias de congresso de avivamento, fogo comendo, Espírito Santo descendo com força na Joanice Arena, meu irmão. Contratando o Fernandinho, contratando... Igualdade, até a questão de paridade. Mas por que o prefeito, e aí eu não vou fazer essa crítica, mas talvez ninguém chegou lá pedindo, representando. Eu vou chegar lá para defender esses direitos. Era isso também. que eu ia falar, porque eu vou chegar lá para isso, você irmão. É mais inserido na questão cultural. Eu não sei se o Giovanni Si, quando eles estavam rodando aí com os a caras Rua são Azusa, absurdos, sim. se eles tiveram, eu acho que eles tiveram patrocínio do foi governamental, não tiveram? Isso, foi do governo, porque foi na... Inclusive, eles tiveram uma extensão absurda. Eu fui fui em duas apresentações dele. Eu fui nessa apresentação, achei um pouco vitimista, falando muito de pauta no final, negra, foi. parecia muito um movimento negro ali. Mas beleza, isso é um outro ponto a ser construído, mas era a cultura cristã apresentando num aparelho público estadual. Ali fizeram muito no Meyer João ali. Gomes, no teatro João Gomes. Ali no Meyer também, ali no Imperato. No Imperato, fizeram várias apresentações ali. Todas lotadas. Eu fui, todas lotadas. Imagina, só parou por causa da pandemia, não foi? Porque eles entraram numa onda que eles estavam fazendo outra produção já. Imagina você inclusive, o nosso amigo Caio participou, acho que de uma. Sim, né? O Caio... Aqui de Ricardo. De Ricardo, Tá na novela agora aí. Sim. Então você imagina, cara, você ter aí uma cantata de Natal, mano. Você pega as igrejas evangélicas, quantos lugares tem no Teatro Municipal? Sei lá, 1.000 lugares, 2.000 lugares. Você faz uma escala do dia 2 de dezembro, o dia 1º de dezembro até o dia 23. 20 dias, irmão. Olha o público que vai gerar, olha quantas pessoas vão conhecer o icônico Teatro Municipal com verba pública. Precisa de gente produzindo conteúdo desse tipo e de representantes pedindo à prefeitura, através da sua representação, para que os evangélicos sejam representados. Verdade. Agora, Rafael, infelizmente... O papo aqui vai rolar, podia rolar até 2 horas da manhã, né? Virar vigília. Mas, infelizmente, o nosso tempo tá se esgotando aí. Eu queria só fazer mais uma única pergunta, né? Você está vindo pré-candidato a vereador pelo Rio de Janeiro e essa é só a porta de entrada pro Rafael na vida pública? Cara, a política, tem que ser, os passos têm que ser dados bem devagar, tá? Eu sou pré-candidato a vereador. Eu tenho meus sonhos, tenho meus objetivos, né? E as pessoas até falam pra mim, pô, você tem projeção nacional e tudo mais.
Eu confesso a vocês que eu fico feliz por isso, mas eu também não me embebedo por esse tipo de convencimento. Eu acho o seguinte, você vai ser eleito, né? Vamos supor que, né, Deus permita que eu sente na cadeira de vereador e represente aí parte da população da cidade do Rio de Janeiro. Eu quero entregar um mandato para o carioca, entendeu? Eu quero entregar um mandato. Eu tenho minhas projeções políticas, obviamente, mas hoje o meu pensamento é na Câmara Municipal. Eu quero ser vereador da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Eu sou pré-candidato a vereador da cidade do Rio de Janeiro. O que vai acontecer depois do mandato, é uma coisa posterior, subsequente, que a gente não sabe, entendeu? Não tenho planos. O meu plano hoje é ser um representante do carioca na Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Hoje eu estou pré-candidato a vereador, né? Então, assim, a política, ela tem vários caminhos. O Bolsonaro, em 2016, era um mero deputado federal que falava sozinho, para ninguém, no Congresso Nacional. Tem várias imagens dele icônicas, ele sozinho no Congresso Nacional. E 2 anos depois, ele se tornou o presidente da República Federativa do Brasil. A política tem as suas anuâncias, né? Hoje você tem o contrário. Você tem um homem que há 4 anos estava preso pra caraca na cela em Curitiba, porque desviou dinheiro, porque roubou da OAS, porque construiu o triplex, porque tinha o pedalinho no sítio de Atibaia. E hoje é presidente da República Federativa do Brasil. Então a política tem esses altos e baixos, essas nuances, essas coisas todas. Então hoje, Rafael Satie, tu tem projeção para isso, para aquilo outro. Falem vocês. Hoje, o Rafael Satie é pré-candidato a vereador pela cidade do Rio de Janeiro. Então, beleza. Henrique, quer deixar as considerações finais aí? É só agradecer aí a oportunidade mais uma vez de participar do podcast Relíquia e dizer para que todos tenham uma participação mais efetiva nas questões políticas nesse ano de 2024, em função de que talvez essa seja uma das eleições mais importantes para nós no nosso país. É a formação da base para tudo aquilo que a gente vai poder vislumbrar lá em 2026. Então, se a gente falhar em 2024, 2026 a gente perde. Então, vamos estar atentos, não vamos vender nosso voto por qualquer coisa, vamos ter critérios, pesquisar, saber sobre as pessoas. E uma das portas para que você tenha acesso a algum tipo de conteúdo está aqui, o podcast ali, como muitos outros. Então, pesquise, se intere, tenha interesse no conhecimento e vamos que vamos. Bora para cima. É isso, parceiro. As considerações finais. Deixa nossas redes sociais aí. Então, galera, a galera que vai estar assistindo a gente, segue a gente aqui no Instagram, né? Se inscreve no nosso canal lá do YouTube. Boa. Aciona as notificações, né? Faz o seu comentário, faça a sua crítica, porque toda crítica é bem-vinda, até para o crescimento também, né? Botou podcast Relíquia, todas as redes sociais, você vai se inscrever no nosso canal, vai seguir a gente e vai ver a gente lá toda semana falando coisas boas. É isso, meu parceiro? É isso, galera. Então, nós vamos ficando por aqui. Esse foi Rafael Satie no podcast Relíquia. E lembrando sempre, galera, que se você for Relíquia, o seu lugar é aqui com a gente. Valeu, obrigado. Valeu. Tamo junto.